como é que vocês estão? Tá começando mais um episódio do Walk Talk, esse programa maravilhoso que vem falar para você sobre comunicação e ajudar você a levar o seu poder aí de expressão, comunicação, oratória. Eu tô aqui com a minha partner, Dani Amorim. E hoje o nosso assunto é um assunto espinhoso, importante, que a gente precisa tratar. Então eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso tema do episódio de hoje, porque a gente vai falar da relação entre comunicação e tecnologia. Então fica com a gente porque o Walk Talk está começando. Antes da gente começar, eu já quero lembrar você para se inscrever nesse canal, claro. Já dá o seu like aí e ativar o sininho, porque a gente tem episódio rodando, episódio novo nessa terceira temporada do Walk Talk, e tem outros vídeos também que você recebe no nosso canal. Então ativa o sininho para receber o alerta, já compartilha com quem você gosta, deixa seu comentário, deixa seu like. E o nosso assunto de hoje eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, né, Dani Amorim? Estamos inseridos nesse ambiente de tecnologia. Para você que está nos acompanhando, é muito bom estar de volta nessa temporada com mais um episódio. E hoje, ai de quem não entender que tecnologia é muito boa, porém com a comunicação adequada. Pois é um assunto que divide opiniões. A gente tem sempre duas faces dessa moeda, certo? E para ajudar a gente a desbravar este caminho espinhoso da relação entre comunicação e tecnologia, nós trouxemos aqui um expert para nos ajudar, Bruno Alves. Olá, Bruno, pessoal. Muito obrigada por ter aparecido. Vamos palminhas para o Bruno. Bem-vindo. Muito obrigado. O Bruno, além de ser um comunicólogo, é um especialista em inovação e tecnologia. Eu quero que você se apresente para o povo aí, ó. Bota aqui, ó. Abre o teu pergaminho do teu currículo para o pessoal te conhecer. E primeiro, agradecer muito você ter topado participar com a gente. Tenho certeza que vai ser incrível. Opa, obrigado pelo convite. Eu parei para fazer o cálculo e eu fiz 20 anos de tecnologia, de trabalhos envolvendo tecnologia de alguma forma. Então, eu passei por publicitário, fazendo sites no começo dos anos 2000, passei por agências de publicidade, veículos de comunicação, empreendi com 2 startups também. E hoje eu sou gestor de produto digital, então tem um mix bem misto aí de know-hows e sempre fazendo tecnologia, fazendo essa entrega do digital e tentando adaptar a melhor maneira do offline por online e tentar fazer essa conversa dos dois lados. Bom, então vocês já sabem o que promete aqui, porque de experiência esse homem tem, com tecnologia, com inovação, nós já tivemos a satisfação de trabalhar juntos em mais de um lugar. Verdade. Então, eu sei do know-how que o Bruno tem e que vai emprestar pra gente, para esse programa. E nós mesmos, né, Dani, a gente sempre fala disso em alguns dos nossos vídeos aqui no canal, a gente conversa muito sobre isso com os nossos alunos, até na nossa metodologia. Para nós é um desafio, né? Exatamente, porque quando a gente fala em comunicação, muitos chegam aqui pautados muito na beleza de falar em público. Só que nós sabemos que o mundo corporativo e o nosso dia a dia mesmo está muito pautado na tecnologia. Então, é fazer essa comunicação funcionar, seja ela escrita ou falada, mas de forma com que a tecnologia seja uma aliada. E muitas vezes a gente até vai bem na comunicação, mas erra a tecnologia. Exatamente. Então, a gente vai abordar principalmente o impacto que essa tecnologia tem e o nosso foco aqui, Bruno, a gente tem conversado muito e é um dos nossos públicos de trabalho e que nos procura muito aqui na Quem Fala, é o público empresarial. E a gente tem visto uma grande dificuldade desse público, as empresas nos procuram. Quem fala, a gente vai precisar de ajuda com os nossos times, principalmente. E aí a gente vai começar com um dos aspectos que eles reclamam, que é o uso das plataformas de mensagens. Então, são as plataformas de mensagem instantânea, que é a comunicação corporativa num todo. E que a gente sabe que a gente tem um histórico aí evolutivo. Eu sou da época do ICQ,
Né? Eu também. Ah, eu não. Eu, no caso, não. Cheguei ontem. E é engraçado, até vou colocar aqui uma linha do tempo dos principais serviços de comunicação instantânea. Então, olha só, a Bianca já entregou aqui a idade, né? 1996 foi criado o ICQ. Tinha aquele barulhinho, lembra? Não é? Um monte de gente não vai lembrar. Não vai lembrar, mas tem um monte de gente que vai lembrar, porque está acompanhando a gente. Eu já quero aproveitar, antes de eu continuar aqui a linha do tempo, para avisar você que se esse assunto tá te lembrando alguém, aproveita para compartilhar o link e lembrar também que estamos aí nas principais plataformas de streaming. Então você pode acompanhar esse conteúdo e também compartilhar o link se você está nos ouvindo numa plataforma de streaming com o seu colega de trabalho, com o seu líder, com os seus amigos. Então, continuando aqui a nossa linha do tempo, depois do ICQ em 96, nós tivemos em 2003 o Skype, permitindo chamadas de voz e vídeo. As pessoas, nessa época, eram meio tímidas ainda com o vídeo, né? Achava chique. Achava chique. Depois, em 2011, veio o Slack. Eu não sabia que o Slack era tão antigo. Não imaginava também. O Slack... É antigo. O Slack veio antes do WhatsApp. A gente veio não antes. também. E eu vim conhecer o Slack aqui na Quem Fala. Vocês criaram lá e eu fiquei precisando fazer mentoria para aprender a usar o negócio. Que a pessoa gente é devagar. Falou, a partir de agora, a comunicação interna é pelo Slack. O que é isso? O que é isso, Todo gente? mundo. Por que vocês Vai não dar gostam certo, de vai dar e-mail? certo. Por que vocês não gostam de e-mail? O que é isso? Depois a gente teve, em 2013, o WhatsApp. Aí sim, a versão para negócios foi visando a comunicação corporativa. Então, falando em 2013, do WhatsApp na versão corporativa mesmo. E a partir de 2020, praticamente todas as plataformas evoluíram, integrando recursos de colaboração, compartilhamento de arquivos e integrações com outras ferramentas de trabalho. E foi exatamente nessa época aí, né, que a gente percebeu, porque a pandemia chegou e a gente precisava lidar com isso aqui. A gente abria a geladeira, tinha um link para uma reunião, né? Com certeza. Uma reunião atrás da outra, a gente não estava acostumado ainda com isso. Então, a gente foi jogado nessas novas plataformas. Muita empresa ganhou dinheiro, né? As plataformas ganharam muito dinheiro, mas a gente ainda está aprendendo a utilizar isso da melhor maneira. Né? Até pegando o gancho, né, da pandemia, se a gente dá um passo para trás, a gente começa a ver esses movimentos dessas plataformas, é bem iterativo, ele vai melhorando aos poucos, você tem uma nova plataforma para um nicho determinado, então são muitas plataformas nichadas, mas de tempos em tempos tem um salto, a gente tem uma quebra de paradigma, que é o que aconteceu com a pandemia. Então todo mundo foi para o home office, você tem que começar a utilizar plataformas que quebrem menos, que tenham um pouco mais de contato pessoal. Daí a gente foi para vídeo, né? O Skype era vídeo, eu nunca tinha utilizado com vídeo. Só mais ligava de chamada de voz, né? A gente usava o Skype. Pra vocês terem uma ideia, o crescimento do Teams, que é da Microsoft, ele foi lançado em 2017. No início de 2020, ele tinha cerca de 44 milhões de usuários diários. Aí, em 2021, isso pulou para 145 milhões de usuários diários. Então, foi um crescimento absurdo, fora outras plataformas. O Teams é uma que é bastante usada nas empresas aqui, inclusive as empresas que a gente atende geralmente estão usando o Teams. E aí, veio esse home office. E, Bruno, eu queria que a gente ainda falasse um pouco sobre essa questão. Você trabalhou muito em equipe e nessas equipes remotas, equipes que estão diretamente ligadas à tecnologia, então tem esse perfil tecnológico. Eu queria que você falasse um pouco sobre os prós, na sua opinião, né? O que tem de pró, o que tem de contra essa relação da comunicação corporativa ser feita através de plataformas digitais, tanto de mensagem instantânea quanto essas plataformas de videoconferência. Perfeito. Eu acho que a gente pode ressaltar um grande pró, que ele acaba trazendo essa ferramenta, que são ferramentas, por isso a gente não pode confundir. Ferramenta é o uso para chegar no objetivo maior, que é a comunicação. Então, não adianta a gente entrar nos modismos nessas ferramentas, vamos usar o Slack. O Slack, na verdade, é até mais antigo, mas vamos usar o Threads para fazer alguma coisa mais atual. Que o Threads é uma nova plataforma que tem alguns meses. Então, a gente tem que quebrar um pouquinho esse modismo para poder achar a ferramenta com o uso que ela foi feita ou com o uso que especificamente uma empresa precisa. Então, eu acho que acabou trazendo possibilidades de uma comunicação bem assertiva se é planejado pela empresa. Então, tem empresa que o e-mail pode ser a melhor ferramenta, né? Vou dar um exemplo. Tem empresas jurídicas que o e-mail ainda é a melhor ferramenta que pode ser utilizada.
Não que seja só o e-mail, pode ter uma automatização, pode ter uma inteligência artificial no e-mail, mas de repente é só a ferramenta uma forma de você trocar informação. Como tem empresas que usam o WhatsApp. Eu particularmente não gosto muito do uso do WhatsApp, mas tem empresas que usam ali no dia a dia. Então ele acabou tendo muitas possibilidades para cada tipo de uso. Mas, por lado contrário, também pessoas que querem utilizar de uma maneira um pouco mais exagerada ou que não se adequam para a linguagem. Porque se a gente pensar também, o meio é a mensagem. Então, se eu estou usando uma ferramenta, eu tenho que entender quais são as boas práticas dessa ferramenta. E não é para ser purista aqui, não, tá? É que realmente tem algumas que propiciam que você não atrapalhe o dia a dia da outra pessoa. Quem lembra do MSN que você chacoalhava a tela da outra pessoa sabe o que eu estou falando, né? Quem não lembra, você apertava um botão, você chacoalhava a tela da outra pessoa, tocava som, fazia. Então, você tem que entender a boa prática dessas ferramentas. E o que a gente vê de uso muito errado no dia a dia. Na minha última experiência, no meu último trabalho, eu lidava com pessoas de diversas idades e você via claramente o uso diferente que eles faziam de um chat do Google, por exemplo. O chat do Google é super simples, eles têm várias funcionalidades, mas você via o que era legal, o que não era legal. Talvez por estar numa média gerência, eu vi o que a galera que estava começando, meus liderados, o jeito que utilizavam, e vi o que os meus diretores utilizavam. Então tinha um gap muito grande entre essas duas. Então tem que tomar cuidado. É bom, tem que entrar, beleza, mas tem que fazer um planejamento de como utilizar isso dentro da empresa. E é bem interessante porque a gente dividiu o que é eficaz para o que é eficiente. As ferramentas, as plataformas são todas eficazes. Cada um tem o seu grau de eficiência para aquilo que você acabou de explicar. E aproveitando também, agora vocês que lideram times, eu queria saber qual é o maior desafio de liderar à distância, utilizando então aí as plataformas. O que vocês sentem de mais desafiador quando se precisa estar ali na marcação de ritmo, estar ali no feedback, na negociação com o seu liderado, naquele momento em que você tem que fazer aquele bom dia, o tempo do cafezinho que faz até por videoconferência para continuar tendo o relacionamento. Qual é o desafio para vocês? Para mim, particularmente, é alinhar os objetivos com o uso que aquela ferramenta vai ter. Então, se é uma ferramenta para troca do dia a dia, para alguma questão técnica, você tem que deixar bem claro. E para deixar isso claro, você tem que realmente ver para onde a empresa está indo. Então, a gente acaba subindo alguns níveis e a gente vai para a diretoria, né, para os líderes, para falar, olha, a gente tem esse caminho para ser traçado e as ferramentas vão ajudar a gente a chegar lá. Então, a gente começa a entender nisso que às vezes você não precisa tomar o cafezinho junto, às vezes você não precisa almoçar junto. Posso tirar um momento da semana para fazer o team building, tudo bem, mas deixar o objetivo claro acho que é o maior desafio. E é onde a gente acaba tendo que reforçar muitas vezes, porque as empresas têm turnover. Então, tem novas pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas que são promovidas vão para outras áreas. Então, você deixar cada time, cada pedacinho da empresa alinhado aonde você quer chegar. E, de novo, é só a ferramenta que você tem que utilizar, né? Você não dá para fazer tudo dentro dela. Eu acho que são 2 pontos que eu sinto de dificuldade. O primeiro deles é implementação e estruturação de cultura, que acho que está ligado com o objetivo ali, mas a cultura de time, enfim, o remoto, eu sinto uma dificuldade. No nosso caso aqui, não, quem fala, a gente trabalha no formato híbrido, então não é totalmente remoto, mas, por exemplo, o fato de parte da semana o time estar no remoto. Tem alguns momentos do ano e alguns projetos que eu sinto que a gente fica mais solto, e aí essa dificuldade de criar cultura por conta disso. E eu acho que o ponto principal é o não dito. O não dito, que eu acho que é uma dificuldade quando a gente se comunica remotamente através de plataformas. No nosso caso, a gente usa uma plataforma interna, que é o Slack, que é a plataforma de mensagem. Fazemos reuniões também, normalmente, e tal, são várias reuniões na semana, mas é aquela coisa de, não ficou claro, ou ficou perdido no chat, ou eu coloquei lá, o outro não viu, e aí não esqueceu de falar na reunião. E esse não dito da comunicação gera retrabalho. Então, eu sinto essa dificuldade, não é predominante, mas em várias situaçõezinhas do cotidiano acaba acontecendo. Aí alguém se ferra, gera retrabalho e aí a gente desprende energia com isso. Isso é o que mais acontece. Em projetos de tecnologia, a gente faz sempre uma documentação do início ao fim.
E é uma coisa que todos têm que estar alinhados, não só o desenvolvedor, o gerente de produto, a liderança. Então a gente faz essa documentação e é um grande desafio fazer com que as pessoas consumam isso. Então você faz até publicitáriozão, né? Você faz com imagem. Outra vez eu fiz até como se fosse HQ, como quadrinho, para as pessoas consumirem minimamente o que precisam, porque as pessoas podem não ver. Então pode não estar alinhado, não sabe o que você está fazendo. E eu já vi projetos muito similares, 3, 4 projetos iguais acontecendo em times diferentes que faziam a mesma coisa com os mesmos objetivos. Claro que aí entra um outro problema pelo perfil da empresa, né? Quando a empresa é muito startup, muito em momento de escala, daí isso fica mais crítico ainda. E essa queixa da Bianca, ela é muito comum nas empresas que a gente vai treinar. Nas empresas, porque, mesma né, queixa. Pela questão de ser híbrido, a gente treina em multinacionais onde uma parte fica em tal cidade, outra parte fica em outro país, enfim. Aí eu queria até que você já desse, nesse momento, essa dica prática. Então, para você, o que funciona? Fazer relatório? Você usou alguns exemplos. Qual seria a dica que você dá para aquele empresário, aquele líder que sabe que essa é uma deficiência no time? Bom, acho que dá para começar pensando qual o objetivo, né, dessa documentação. E eu vou dar um exemplo de produto digital. Quando você vai fazer um lançamento de um produto digital, algum recurso no aplicativo, você faz a documentação mais extensa, que é para toda a equipe mais envolvida no projeto. Você faz um e-mail, de repente, comunicando a empresa toda. Isso a gente fazia muito. Um e-mail comunicando com imagem, como funciona. E até antes do e-mail você pode pôr, né, um resumo em 3, 4 tópicos do que aquele e-mail vai apresentar. Então tem vários níveis de conhecimento que, dependendo da empresa, você consegue atingir vários níveis de cargos e funções lá dentro. O Bruno, e além dessa documentação, vocês sentiam a necessidade, por exemplo, daquela comunicação tete-a-tete, da comunicação interpessoal mesmo, porque eu imagino que tinha sempre um sambango que não leu a documentação e vinha fazer perguntas cretinas e idiotas ali. Exato, pro a gestor. mesma pergunta. Exato. Vocês tinham isso? Assim, a última vez que eu estava indo muito para o Rio, que a empresa base da empresa fica no Rio, eu fazia questão de ressaltar alguns pontos, principalmente com a diretoria. Então, a gente sabe que a agenda da diretoria muitas vezes é muito atribulada. Então, fazia também, né, para ter um relacionamento pessoal, para eu mostrar também o que está acontecendo no meu time. Então, além do objetivo de mostrar o que está sendo feito, eu mostro o que o Bruno está fazendo lá dentro. Então, eu sempre fui a favor de, mesmo trabalhando 100% remoto, de vez em quando ir até a base, pega o ônibus, pega o avião, vai até lá para ver as pessoas no dia a dia. Então, e dar uma valorizada do que está acontecendo, sendo entregue também. Ou seja, tem que fazer uso de vários formatos de comunicação. O escrito, processual, documentado, falado, e que é o que a gente incentiva aqui. Não deu dessa forma? Não foi por esse caminho? A mensagem não chegou certo? Procura outro caminho para botar essa mensagem. Marca a presença, literalmente. Não é? Porque a mensagem precisa chegar. Que forma que a gente faz essa mensagem chegar? E a gente trabalha muito na cabeça dos nossos alunos aqui, Bruno, essa autorresponsabilização pela forma como a mensagem chega no outro. Então, não adianta a gente só se fazer uso daquele argumento. Ah, mas a gente, tá lá, você que não viu, ou eu falei, expliquei, você que não quis entender. E aí, principalmente quando é a liderança, aquela coisa de você é o emissor dessa mensagem, você tem que ir lá e fazer aquele esforço de garantir que essa mensagem chegou ali na ponta final, no outro lado, né? Com certeza. Então, até como a gente lida com muitos interessados, muitos stakeholders, eu já fiz a mesma mensagem, o mesmo e-mail para diversos grupos separados de stakeholders. Para o jurídico, eu vou falar de uma maneira. Para a parte de publicidade, eu vou falar de outra. Então, você tem que modular o discurso. E nada melhor do que modular o discurso se você conhecer o time presencialmente. Eu sei que vou parecer o tiozão aqui, mas adoro conhecer o time e a vibe desse time presencialmente. No caso do tiozão aqui, tá muito correto, tiozão, porque a gente fala isso em oratória. É a base da oratória. Isso. É essa adaptação do discurso que só é possível quando você domina o assunto e quando você percebe o outro. E percebe o valor que o outro espera de você. Eu acho que tem muito disso. Então, o material, por exemplo, para um investidor é completamente diferente. Então, a gente tem que modular realmente isso se você quer evoluir na empresa, se você quer que seus liderados evoluam, você ajudar isso para que aconteça também. E ser sucinto, né? Também porque ninguém tem tanto tempo. Assertividade. Isso, Bruno, é aqui, ó, é a nossa...
Gente, é o arroz com feijão da comunicação interpessoal. É o arroz com feijão e que a gente faz uso de várias ferramentas, dentre elas a oratória, a comunicação assertiva, o feedback, são várias ferramentas que a gente trabalha aqui nos treinamentos para que aconteça isso, para que você olhe para o outro, perceba esse interlocutor, adapte sua linguagem e faça a adaptação desse discurso para essa mensagem chegar de forma efetiva. E é interessante, até fazendo gancho, Bianca, né, em relação ao que vocês estão falando também, que quando a gente recebe um líder que ele precisa dessa fase de performance para oratória, para engajamento de time, ele vem trazendo toda essa bagagem processual e a gente tem que transformar isso em algo que possa ser entregue da melhor maneira possível pelo falar, pelo se apresentar, pelo motivar, pelo entusiasmar a equipe. Então, ele traz muitas vezes essa bagagem que você acabou de descrever aí e a gente tem que criar um formato para isso. E empacota isso, inclusive, para o formato remoto. Então, Perfeito. Como é que você vai conseguir ser um motivador, inspirador, bom de expressão num quadradinho ali de uma videoconferência? É um desafio, mas a gente faz, certo? É porque quanto mais alto numa cadeia de uma empresa, mais os soft skills que a gente sabe, né, são tão necessários. Porque normalmente a gente contrata pessoas que são melhores do que nós para fazer o dia a dia, operacional, tático. Então você tem que se destacar para ser uma pessoa mais comunicativa, ser assertiva e tudo mais. Então você vai separando, né, esse know-how ali. Aí, eu imagino que isso deva esbarrar numa questão que, vamos lá, já vamos entrar na parte polêmica da coisa. Então, aqui, né, o Bruno reforçou uma coisa que a gente fala muito aqui para vocês, tanto no videocast quanto nos nossos vídeos no canal também, que é essa importância da adaptação da linguagem. Mas a gente sabe que tem um ponto sensível da comunicação e essa relação também com o mercado de trabalho, tecnologia, tudo isso, que é esse intercâmbio intergeracional, essas dificuldades de lidar com gerações diferentes. E aí a gente sabe que o processo de comunicação tem conflito, é evidente. E eu vou até relembrar aqui quais são as gerações que a gente trabalha aqui no mercado. Então, vamos lá. Geração 1, que são as gerações que ainda estão atuando no mercado. Baby Boomers, que são os nascidos ali na década de 40 e meados da década de 60. E eles têm como característica profissional principal valorização dessa estabilidade, né, no trabalho e tem abordagem mais tradicional e uma relação muito forte com uma carreira longa. Depois tem a geração X, que são os nascidos entre meados de 60 e final dos anos 70, da década de 70, e são conhecidos por serem adaptáveis, têm adaptabilidade e habilidades de autodirecionamento. Então, consegue se autogerenciar ali. Geração Y, que são os millennials, nascidos entre a década de 80 e meados da década de 90, são os que cresceram em meio ao avanço tecnológico. Nós, por exemplo, nascemos e fomos até uma certa idade sem internet, daqui a pouco veio a internet, né? Aí são multitarefas, valorizam a flexibilidade no trabalho e têm afinidade com a tecnologia e buscam equilibrar vida profissional e pessoal. Eu acho que essa geração, que é a nossa geração, é a geração, não sabe o que é da vida, mas beleza, depois a gente fala. Sim. E tem o Gen Z, geração Z, que são os nascidos ali, meados de anos 90 até até a década de 2010. São os nativos digitais, certo? Então, são mais ágeis com a comunicação online, valorizam a diversidade, o workaholic, enfim. Eles não têm muito esse apego, desculpa, é o contrário, né? Não tem esse apego por estabilidade e essa vida workaholic que tem. E aí, Bruno, como que é? Você que provavelmente já lidou e lida com esse tipo de convívio simultâneo. E é o mesmo princípio, essa adaptação de linguagem? Quais são as dificuldades? Conta pra gente, abra seu coração. Quais são as dificuldades? É o choro do crente agora. Pode chorar, pode reclamar, pode contar pra gente. Essa é a pergunta de milhões, né? Porque eu sou geração Y, ou seja, eu sou no meio do caminho. Quando eu nasci não tinha internet, então a gente aprendeu a se adequar em algumas plataformas. E normalmente você pega as diretorias, né? São uma geração anterior, que sabe que não vai se adequar tão fácil, né? Então, é uma geração bem concisa, mais resistente, mas é uma geração mais concisa. E as pessoas, a geração mais nova, que tem outras formas de consumo e de escrita, de fala e tudo mais. Então, é um desafio muito grande você conectar isso.
Como eu estou no meio do caminho, para mim é um pouco mais tranquilo falar com as duas. Mas essas duas são antagônicas e elas não se comunicam muito bem. Então, a forma que alguém da geração X vai falar, né, com a geração Z é muito difícil. Então, a X, ela valoriza, ela quer falar pessoalmente, ela quer mostrar um pouco mais do contexto. Enquanto a geração mais nova, ela é muito na cara. Ó, eu fiz isso, aconteceu isso, deu resultado isso. Que é muito bom para muitas coisas. Principalmente para empresa de tecnologia, você tem que ser muito objetivo. Legal, mas falta contexto. Então, as duas, uma sobra um pouco de contexto, outra falta. Então, para quem está no meio do caminho, tem que fazer essa readequação de linguagem dos dois para eles se comunicarem. Aí você entra, né, com as plataformas que podem propiciar, né, as falhas de cada um dos lados. Não que a minha geração não tenha falha, tá? Normalmente eu falho para falar até demais do que ser objetivo, enfim. Mas você tentar fazer com que as plataformas ajudem eles a se comunicarem. Aí que entra modular o discurso, que é e-mail, que é chat interno, que é uma mensagem, né, no inbox. Então, você tentar achar esses caminhos. Só que além da geração, é o comportamento que cada pessoa tem por si própria. Então, tem pessoas de gerações mais novas que se comportam como outras. Então, além de tudo, você tem que conhecer seu público, né? Agora, aproveitando essa questão da adaptabilidade, né? Você também consegue enxergar no seu dia a dia essa geração, por exemplo, baby boomers, a importância de ter a humildade de chegar para a geração que está à frente e falar, vem aqui, como é que eu faço para fazer isso? Você consegue, já percebe isso no dia a dia? Porque se a gente não tiver essa entrega de humildade mesmo, falar isso aqui não é comigo, ou eu vou chamar alguém para fazer isso por mim, ou eu vou realmente baixar a cabeça e aprender a usar isso. Porque não vejo outro caminho. Se ainda está no mercado de trabalho, vai ter que se adaptar. Porque, como já dizia Charles Darwin, vai sobreviver aquele que melhor se adaptar. Sim. Como é que você vê? Para mim, a minha visão, tá? É que é mais fácil um baby boomer vir e pedir sua ajuda do que alguém de uma geração mais nova vir e pedir essa ajuda. Então, eu vejo muito disso. Então, o que vem da galera mais nova, que está entrando, pessoas brilhantes, profissionais brilhantes, um desenvolvedor fora da curva, alguém de UX, de experiência do usuário incrível. Pessoas, parece que não é se importa, mas ela liga menos para a forma do resultado. Ela chega num resultado grande, mas ela não liga tanto para como ela vai falar para as pessoas o que ela atingiu. E aí que tem muita gente que erra, que entra no mercado de trabalho, tem que ter um storytelling do que você faz. Você tem que adequar a sua linguagem para mostrar o que você fez. Não adianta só você ter resultados incríveis se você não sabe comunicar esses resultados incríveis. E a galera mais velha, a galera baby boomer, direto em todas as empresas que eu passei, eu acho que eu era o mais novinho, né? Então a galera sempre pedia ajuda para mim para entender plataforma, para entender essas boas práticas da rede. Então eu vejo menos barreiras de quem quer aprender, que é a galera mais nova. Eu acho muito legal isso, que as pessoas se esforçam, as pessoas estão preocupadas com a resultante. Talvez mais por essa valorização da estabilidade do trabalho, pense mais a médio e longo prazo, pense que ela tem que aprender para estar naquela empresa daqui 5 anos, mandando ver, dominando tudo. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande ainda. A gente... Você sente isso? Porque... parte dos times que a gente treina hoje, acho que a maior parte é de tecnologia, né, Dani? Trabalha diretamente com tecnologia. A gente atende muito empresas de manufatura, de tecnologia. E aí a gente vê essa dificuldade. Você entende, então, que você já até citou isso, que essa capacitação de soft skill, pegar todo mundo e falar, vem cá, vamos todo mundo alinhar aqui na mesma caixinha. E aí, apresentar ferramentas, treinar essas habilidades, estimular de forma individual. É efetivo também? Vamos colocar aqui as startups, por exemplo, que estão predominantemente sendo geridas e ocupadas por geração Z? Sim, é bem importante você ter esse alinhamento, né, de ferramentas, de processos, de funções, né? Até onde vai o que eu preciso fazer no meu trabalho. Então, esse alinhamento é muito importante, deixar as claras. Claro que a forma de fazer isso é muito importante. Não adianta você fazer um treinamento de Slack de uma semana, não adianta você fazer... você tem que passar algumas dicas, você tem que mostrar que o tempo da pessoa é valioso também. Então, eu acho super pertinente fazer esse alinhamento. Isso falta nas startups, porque o novo profissional que vem são pessoas que são valorizadas por serem mais generalistas, então sabe de tudo um pouco. Mas precisa pôr a bola no chão e falar, olha, mas você vai ter que saber dominar isso, porque essa é uma ferramenta de trabalho. Então, tem que todo mundo estar alinhado sobre esses processos.
Você pode ser um incrível desenvolvedor, como eu falei, um incrível vendedor, mas a ferramenta você tem que dominar para aquilo que a empresa está propiciando, para aquele objetivo que a empresa tem. Então, eu acho super pertinente treinamento, mas também tem que ser feito de uma maneira divertida, legal, leve, porque senão as pessoas também vão abrir no remoto, né? Vão abrir outra aba, vão ficar fazendo outra Exatamente. coisa. Multitasking, a gente sabe que multitasking não existe, né? Você só está ali dispersando um pouquinho da atenção. Você pode fazer as duas coisas, mas você não vai fazer 100% nenhuma nem outra. Então, eu acho que tem que ser a forma, tem que ser muito bem feita, muito bem pensada. Só rapidinho, que é uma coisa que os RHs até pecam, né? Às vezes, né, Dani? A gente vai lá e cutuca. Eles falam, olha, então, esse volume de aula não funciona, no online não vai dar certo, a galera vai dispersar. É melhor a gente fazer isso, dividir esse time e tal. E aí tem alguns RHs que insistem em fazer formatos mais tradicionais, ali, uma aula muito longa, um volume muito grande para trabalhar. E aí a gente também tem essa dificuldade de engajamento, porque eles estão com a cabeça distraída com outras coisas. Além do que, muitas vezes os treinamentos são em horário de trabalho. Aí, meu bem. Aí eu tenho que disputar A maioria com o e-mail do chefe. Sim, sim. Eu tenho que disputar com o telefone da criança que chora na escola e a mãe liga para avisar. Vai buscar antes, por favor. Então, a gente que está nesse ambiente de treinamento, a gente também acaba sofrendo alguns desgastes ali por conta desse excesso, desse ruído mesmo. Agora, falando ainda de tecnologia no sentido de redes sociais agora. Porque a gente sabe que mesmo sem estar ainda no mercado de trabalho, as redes sociais têm um papel importantíssimo para a gente ser visto. E muitos dos jovens, a nova geração, ela está muito presente nesse networking social ali, de rede social. E aí a pergunta que eu faço é, gostando dessa objetividade que você falou, que é muito comum dessa geração, como é que você vai trabalhar a sua imagem, a sua performance, comunicar aquilo que você faz quando há esse conflito de eu disse o que eu considero suficiente, eu estou acostumado com o menos é mais de internet e chego no presencial, eu acabo entregando a mesma coisa? Eu acho que a gente pode começar com o exemplo do LinkedIn, que é a rede profissional, que muita gente usa, né? Aliás, se você não está no LinkedIn, é muito difícil você se recolocar. É uma plataforma hoje que domina, né, a parte profissional. E você vê de todos os casos lá dentro. Pessoas que postam qualquer coisa, uma frase, as pessoas que interpretem. Tem pessoas que fazem um negócio super estruturado. Então, acho que depende muito também da área que a pessoa está. Como eu sou de publicidade, tecnologia, o meu grupinho, as pessoas que fazem ali, a minha rede mais próxima, ela tem um padrão muito parecido de comunicar as coisas ali. Então, a pessoa faz um lead, faz uma chamada, põe um resumo, põe um link externo. Então, isso é importante porque você acaba fisgando as pessoas. Mas tem pessoas que eu trabalhei, principalmente da parte de mídia, a parte jurídica, que são pessoas mais tradicionais, são outra geração. Então, não sabem ainda utilizar a rede social. Aí eu não vou entrar nem no âmbito, mas o âmbito da rede social para uso pessoal, sim, Instagram, outras redes, daí é uma coisa que talvez nem vale a pena a gente entrar muito, porque nitidamente não tem uma habilidade de mostrar aquilo que quer. Só que daí pode ser cada um com o seu estilo, né? Mas o LinkedIn, você vê de todos os casos e falta ainda um pouquinho de talento para as pessoas fazerem as postagens ali. E um agravante é as pessoas utilizando o chat GPT hoje para posts do LinkedIn, que eu acho incrível. Mas muita coisa você bate o olho e você fala, meu Deus, podia ter dado um talento aqui, né, pô? Não foi você que fez, lindo! Não, e você sabe que a gente que está nesse mercado corporativo, né, dando treinamento, a gente chega muitas vezes para essa geração e aí você recebe essa linguagem muito direta e às vezes muito generalista e a gente precisa adaptar. E tem uma resistência, sabe, de explicar. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque gatilho. Porque já é um gatilho. Já vai facilitar a pessoa fazer alguma coisa se você disser o porquê. E muitas vezes o óbvio, que eles não querem dizer, e a gente bate na tecla que o óbvio tem que ser dito, para que não haja esse ruído. Então, a gente sofre muito com essa adaptação. Sim. A gente sofre. Perfeito. Até por uma estratégia, quando eu for fazer o material tecnologia, eu uso aquele famoso Golden Circle, que é o comece pelo porquê. Comece pelo Então, porquê. normalmente, por que você fez isso? Por que você quer fazer... Por que você quer falar isso? Em qualquer rede, no e-mail interno. Então, o porquê é muito mais importante do que o como e o que você fez. Né? Porque o como e o que...
todo mundo pode fazer, mas o porquê é a sua motivação. E o porquê você está falando para aquela pessoa. Então, acho legal começar por aí. Inclusive, foi até legal você ter citado, a gente coloca o contexto do Golden Circle, a gente coloca, por exemplo, dentro dos nossos módulos de storytelling. Porque algumas vezes as pessoas têm dificuldade de construir essa narrativa que faça sentido para o outro e que tenha esse estímulo de alguma forma, que tenha essas características diferentes de falar sobre a mesma coisa, para não deixar tão blocado, para ter contexto, para cativar, para conectar de alguma forma. Porque até em times de vendas a gente vê ali querendo explicar só o que e o como faz. E aí, por que eu não estou vendendo? Porque você não consegue se conectar com essas pessoas. E na rede social, eu acho que, enfim, a rede social é sempre um motivo de babado e confusão, né? A minha opinião sobre a rede social. Na profissional, o próprio LinkedIn hoje... eu acho que também já meio que desvirtuou a vocação ali. Tem muita gente ali que virou diário da Como choração. foi meu trabalho hoje? É o diário do meu querido diário. Sim. E aí eu vejo bastante gente perder a objetividade também, ainda dentro de uma plataforma que é uma rede social, que tem como objetivo foco em trabalho. A gente está muito carente, Bruno? O que você acha? Olha, tá todo mundo sofrendo com isso, né? Ainda mais que essas plataformas valorizam, né? O algoritmo delas é baseado, às vezes, em alguns sinais que nem sempre são bons. Por exemplo, o LinkedIn, se você comenta, você postou, eu comento no seu post. E quanto mais eu escrever, mais eu ganho saúde no meu domínio. Então, às vezes eu escrevo um monte de baboseira, não tem a qualificação do que eu estou escrevendo. Então, a gente acaba virando refém disso. E o uso disso, de novo, pode ditar como vai ser minha carreira profissional nos próximos anos. É complicado. Vamos, um minuto de silêncio para a rede social. Vamos mudar de assunto? Tá meio triste, né? Vamos lá. Em relação a esse conflito direto de geração, vamos voltar para isso. Você teve experiências nesse sentido? Por exemplo, algo que afetou negativamente a comunicação? Assim, algum caso, teve um babado, uma confusão lá, uma crise que você teve que gerenciar, que foi diretamente causado por essa falha de comunicação entre gerações? Já dei até o sinal com o meu olho aqui, tem vários casos. Mas conta, cita nomes. Fofoca, momento fofoca. Mas tem um caso que me dava até ansiedade, né? Se dava em mim, né? A galera até mais nova, né? Cara, ficava desesperado. Eu tinha um diretor que mandava no chat da empresa, ele mandava só o link do Google Meet. A qualquer momento do dia podia vir o link do Google Meet. Só que você não sabia o que é o Google Meet, alguma coisa séria. Às vezes eu estou numa reunião, às vezes estou falando com outro diretor. Então vinha o link. Daí, será que eu entro, será que eu não entro? Paro a reunião. Eu paro de passear com o cachorro, naquele momentinho do café, e volto para a reunião, a gente não sabia o que fazer. E era geral, com todo mundo de todas as equipes. E normalmente quando você entrava, ou poderia ser o mundo caindo, ou poderia ser, olha que recurso legal desse aplicativo que aconteceu. Gente, que ansiedade. Me deu um ataque só de você falar. É a mesma coisa se a gente se transpor para o pessoal, né? Você está numa mesa do seu trabalho, chega seu diretor e fica parado te olhando. É basicamente isso que eu encarava. Porque você tem que parar e você tem que falar com a pessoa. Então, isso é um sinal de que não estava sabendo falar. O que você faria isso? O que a gente, pelas boas práticas, faria? Olha, eu estou com uma situação X, você pode conversar? Tá aqui o link, eu estou aguardando porque é urgente. Beleza. Cara, você comunicou, você falou o que é. Então, isso faz sentido. Né? Ou o WhatsApp. Quem entra no âmbito do WhatsApp, daí começa a ficar um pouco mais complicado, porque normalmente é um número pessoal. Se vier uma mensagem de madrugada, Bruno, pode falar? Meu Deus do céu. Aí... Não, pelo amor de Deus, gente. De madrugada, toda vez que toca meu telefone de madrugada é notícia de morte. Então, eu sempre vou pensar na catástrofe. Sempre. Não tem como pensar positivo nessa situação. E aí, só de você falar do link ali, ó, já me deu ansiedade só de pensar na situação. Eu não sei se você vai se lembrar, mas a gente teve uma empresa que a gente treinou juntas e foi muito engraçado essa questão de ruído, conflito, né, de comunicação. Eles contaram pra gente isso porque a gente fez essa pergunta, né, para eles de ruídos mesmo de comunicação. E eles contaram que eles receberam um e-mail que dizia assim, prioridade 0. Aí, na reunião, uma parte entrou, outra não, porque 0 para um não é urgente, 0 para outro era urgentíssimo.
Então, olha como... Verdade, você lembra lembro, disso? lembro. E isso ficou... Eu uso sempre esse exemplo. Falar, gente, existem palavras que não significam a mesma coisa para todas as pessoas. Então, esse prioridade zero ficou na minha cabeça. E tem a questão da comunicação escrita, que a comunicação escrita, ela é falha. A gente sabe disso, porque a comunicação escrita não contém emoção. E aí, dependendo, se é uma situação de urgência, emergência, é algo que precisa da sua atenção, precisa que você pare as máquinas, eu preciso falar sobre isso agora. Você põe em caixa alta, pronto, gritando. Você não assim, tacar o link lá, adianta o quê? Mas, enfim, e o próprio WhatsApp gera tanto ruído de comunicação por conta disso, porque eu interpreto a mensagem a partir do meu humor, da emoção que está dentro de mim, e não na emoção das palavras, porque a comunicação escrita não tem emoção. Então, até a gente dá essa dica, viu? Você precisa comunicar alguma coisa que contém uma dose de emoção? Fala, manda um áudio, alguma coisa. Porque na escrita, a menos que você seja o Machado de Assis, você não vai conseguir colocar... Começar a descrever a mesa, o computador, as teclas. Você não vai conseguir colocar detalhes ali dos 5 sentidos para a pessoa sentir a emoção que está naquele contexto. Com certeza. Continuando, quando a gente fala em conflito, podemos dizer que a entrada da geração Z no mercado de trabalho tem representado um bom desafio entre as gerações anteriores. Isso porque, olha as peculiaridades dessa geração. Preferência por comunicação digital. É a linguagem principal, preferindo mensagens de texto, chats e redes sociais, em vez de comunicação presencial ou por telefone. Vou ligar para minha filha, ela fala, não acredito, mãe. O que é? Ofendida. Ofendida. Para você, qual é a melhor maneira de comunicação? Presencial, telefone, chat? Eu já dei um spoiler que eu gosto de mesclar. Então, dependendo do nível, né, da conversa, do que eu preciso transpassar naquilo, você vai dar mensagem, né, no chat da empresa, ou você manda um áudio, ou você abre uma videoconferência, ou você vai até lá. Então, para mim, é essa escala. Se der alguma coisa muito complicada... Você tem soft skills. Excelente. Talvez tenha que modular isso também, né? Porque, de novo, o meio é a mensagem. Então, se eu abrir um chat, né, uma videoconferência, é alguma coisa que deve ser muito séria para eu ter que falar com a pessoa no nível mais profundo, remoto. Então, calma aí. Então, acho que tem que ter esses níveis. Essa geração também gosta da comunicação visual, utilizando imagens, GIFs e emojis para expressar emoções e ideias, aproveitando as possibilidades visuais das plataformas digitais. Eu gosto de emojis. Eu amo. Eu gosto. Eu não sei como eu sobrevivi antes das figurinhas. Porque ajuda na linguagem não verbal, que é tão importante. Porque às vezes você escreve lá, estou chegando, no humor que a pessoa recebe, nossa, mas a Dani tá brava. E eu tô chegando assim, ó. Estou chegando. Então, eu sempre boto também uma carinha, um negocinho ali, uma figurinha. Eu também gosto. É claro que a gente tem que saber que a figurinha, ela é a linguagem não verbal e tem que ser de conhecimento das duas partes, né? Depende da figurinha que você vai usar também, gente. Tem que ter intimidade com a pessoa. Tem que ter intimidade com a pessoa também. Depois a gente tem a comunicação aberta, são mais propensos a compartilhar opiniões e ideias abertamente, sem tantos filtros ou receios das gerações anteriores. É um povo que fala mais e dá opinião para tudo, não é? Com certeza, com certeza. É difícil você conseguir trazer até a gestão do que vai falar, o que a pessoa vai falar, como vai falar. Às vezes até as emoções, dependendo da plataforma, acaba se exaltando, né? Principalmente a galera com menos experiência de trabalho, acaba não tendo alguns filtros que o ambiente profissional propicia. E que precisa ter. E isso a gente treina também num curso de oratória. A gente trabalha exatamente essa prática da boa argumentação. Separar a opinião de realmente o que é fato, o que é um argumento com embasamento. E aí a gente vai lá para Aristóteles. E não adianta chorar que ele está passado, porque eu sempre digo, tudo é referência. A roda já foi construída e a gente está vivendo de referência, porque o pilar está lá, aristotélico mesmo. Então, trabalhar esses fatos, aquilo que você vai falar do seu trabalho, de quem é você, da sua opinião, pode ter uma versão aprimorada dentro dos conceitos da oratória. E tudo tem contexto, né? O Bruno até citou isso. A gente tem muito hábito de tirar as coisas de contexto, que é o que a própria fake news faz. Sim. É tirar as coisas de contexto e nessa gera uma grande distorção e uma dificuldade imensa do outro entender que caminho que você está tentando levar.
E depois a gente tem a necessidade de feedback contínuo. Essa geração mais jovem, eles esperam um feedback constante e instantâneo para aprimorar rapidamente, né, o perfil profissional, as habilidades profissionais. Agora você, de frente comigo aqui, você prefere feedbacks constantes, daqueles positivos, ou você é do feedback mais do corretivo mesmo? Eu prefiro levar uma assim, que é para eu ganhar 2 degraus, do que porque tem uma geração que ainda necessita, esse pessoal mais cru, precisa estar sendo estimulado o tempo todo. Como é que é para você? Para receber, eu prefiro feedbacks pontuais, né, corretivos, né, uma questão minha, mas para passar os feedbacks, né, eu já fiz tanto os pontuais, como os recorrentes, até marcado na agenda a cada 15 dias. Então, depende muito da pessoa. Eu acho que os dois podem andar muito bem, assim, o feedback positivo, regular, você trazer o contexto, analisar as últimas semanas, o último mês, acho que isso é super legal, mas eu acho que um feedback espontâneo, corretivo ou não, mas alguma coisa que seja, vem aqui, vamos conversar, né? Remoto ou não, mas vem aqui, vamos conversar, acho que acaba tendo um valor tão grande ou maior do que o constante, porque aquilo não pôde esperar o próximo ciclo, então eu vou passar agora, seja positivo ou seja negativo. Então acho que dá para andar muito bem os dois juntos assim. Mas eu gosto do corretivo porque o quanto antes falarem que eu estou no caminho errado ou estou fazendo alguma coisa que pode ser melhor, eu acho melhor. É uma perspectiva positiva. Você percebe, Bruno, diferença? Você nota que, dependendo da idade, da geração, precisa ficar dando mais feedback positivo com mais frequência do que para outras gerações? Por conta, o balde esvazia mais fácil? Você percebe essa diferença? Eu acho que é pela velocidade, né, que a nova geração, ela fica menos tempo nos novos trabalhos, né? Ela tem um turnover maior entre empresas, ela precisa estar em cargos e fazendo coisas diferentes mais rápido, e o feedback, claro, tem que ser mais regular e tem que ser mais rápido também, tem que ser a menos tempo. Então, muitas pessoas me pedem feedback, mesmo tendo um feedback regular, muitas pessoas do meu time pedem feedback, e às vezes é um feedback que pede, cara, mas o que você precisa falar para mim, sabe? É uma necessidade muito grande, que é uma validação de que eles estão no caminho certo. Nem que seja que eu fale, não, tá tudo bem, olha que legal o projeto que a gente fez, legal, bacana. Por isso também, às vezes, até um feedback em grupo para times, né, com a galera mais nova, pode ser muito legal. Então, você fazer um team building, fazer uma retrospectiva, que a gente fala em ritos de metodologia ágil. Então, você olha os últimos 15 dias como um grupo. Então, você põe lá coisas positivas, coisas negativas, o que você fez que deu certo, o que você fez que não deu certo. Então, isso pode ser legal também para você, como líder, não ter que ficar dando feedback para uma equipe muito grande. Então, você traz todo mundo no contexto, você pode liderar essa reunião ou não, né? Mas normalmente você põe até alguém numa figura de gestão um pouco abaixo de você, né? Eu sou um gerente, eu vou pôr um lead para falar com a galera. Então, você está ali acompanhando. Claro que tudo depende dos relacionamentos que você tem com as pessoas, né? Se as pessoas não vão se abrir num feedback desse, né, acho que acaba sendo improdutivo. O que você acha dos All Meetings? O Google implementou, né? Esse All Meeting é uma coisa que vem da cultura do Google, que são essas reuniões mensais gerais. E aí a gente atende bastante gente de startup, gestores, geralmente são os líderes das startups, e que muitos deles a gente prepara para esses encontros. Esse All Meeting é o encontro de todos, eles juntam todos os departamentos, e aí os diretores falam, as lideranças falam e tal. Você acha efetivo? Até onde esses encontros eles têm ali uma parte positiva, ou é só perdição de tempo ali? O que você acha sobre isso? Eu já vi os dois casos, tá? All meetings que foram super produtivos porque existia um preparo da gestão de poder falar de uma forma eficaz o que está acontecendo. Porque se você quer engajar os colaboradores, você tem que mostrar para onde vocês estão indo. Não adianta você deixar a galera no escuro. Então, tive all meetings que foram, cara, super legal. A diretoria também demonstrou conhecimento sobre o que estava fazendo, demonstrou segurança para as pessoas, todo mundo saiu engajado, como já tive em all meetings que a roupa suja foi lavada e você acaba ficando meio perdido. De novo assim. Chamando Sandra Lindbergh, que deselegante. Que deselegante. Com 500 pessoas assistindo um all meeting, você deve deixar de lado algumas questões. Assim. Aconteceu eu mentorei 3 diretores de uma startup, então os 3 sócios, e aí quando a gente começa a fazer
fazer o diagnóstico do mentorado e tudo mais, a dificuldade, cada um você mapeia uma dificuldade. Então, um tinha bastante dificuldade com expressividade mesmo, era aquela coisa meio, parecia militar, sabe? Então, para lidar com um público de tecnologia. O outro era já um perfil mais analítico, que era esse perfil mais que tem dificuldade de se colocar, de se posicionar, uma pessoa que tem muito conhecimento técnico e mais tímido, enfim. E o outro já era o amigão da galera. E aí, chegava nos Wall Meetings e eles trombavam. E aí, o que eu percebi, eu comecei a mentorar os 3, e aí chegou um dia que eu falei, viu, nós vamos precisar alinhar o discurso de vocês, porque em vez de vocês orientarem o time, vocês estão deixando o povo confuso. Então, a gente teve que fazer um alinhamento de linguagem para que eles pudessem entrar nos Wall Meetings com ali o mesmo discurso, pelo menos, porque cada um trazia uma coisa, de uma forma, enfim, a gente teve várias questões que acabou detectando na mentoria e eu tive que alinhar o speech dos 3, perfeito, porque eles estavam tendo problemas de ruídos e perdendo engajamento nos encontros. Sim, e até imagino, né, que se conversar um pouquinho antes, acho que é isso, né? Vamos sentar, conversar, vamos alinhar, vamos ver o que a gente vai falar, vamos preparar. Então, esse preparo, porque também é seu rosto, você é o líder, você é a inspiração de muita gente. Ou não, né? Então... Ou não. Ou você tá ali só para dar raiva no povo mesmo. Bom, a gente já viu que essas peculiaridades, elas existem. Sim. O pau quebra, não tem jeito. A gente vê, né, estilo de comunicação diferente entre a geração Z e as gerações anteriores. A hierarquia e a autoridade, ela tem esse impacto diferente também. Então, a geração Z, né, os Gen Zs, eles valorizam mais essa colaboração, tomada de decisão em equipe. Então, essa coisa mais horizontal, a gente vê em algumas empresas, essa coisa da formação da hierarquia de cascata já não funciona mais. É uma das coisas que a gente implementou aqui na Ó Quem Fala, essa coisa mais horizontal. Então, não tem muito essa questão de hierarquia, de ficar colocando uma escadinha para que as pessoas se sintam pertencentes e todo mundo aqui toma decisão juntos. E compartilha, né, o conhecimento de forma igualitária. Sim, e essa expectativa... Sem medo de perder o espaço, né? Acho que é o principal. Esse horizontal de, olha, a gente está todo mundo aqui, eu preciso falar, você precisa falar, a gente se ouve, para também diminuir essa pressão da hierarquia. Enfim, eu acho meio retrô, tá? Mas aí é uma opinião. E tem coisa que, enfim, tem empresa que precisa, não tem jeito, depende, né? E tem essa coisa da expectativa de carreira que você já até citou, né? Não tem muito o que fazer, alguns buscam oportunidade de aprendizado. E tem um ponto muito forte, essa questão da progressão rápida. É tudo para ontem. E a comunicação é para ontem também, Bruno? Você nota essa diferença? Então, como a tecnologia tem esse estímulo muito rápido, a geração... A gente ainda está falando da Gen Z aqui, tá, Gen Z? É tudo para ontem. E aí é também essa necessidade de progressão. Então, né, mais feedback, mais estímulo, mais tudo. Sim, sim. Essa velocidade de todos os processos, né, são muito maiores. Então, quer realmente ser promovido a cada 3 meses. Por isso, o plano de carreira, empresas, principalmente tecnologias, tem que ser muito bem estruturado, muito bem negociado, com objetivos, né, com marcos definidos para você não gerar essa ansiedade nas pessoas. Então, você entrou num cargo de pleno, você vai para sênior. Quanto tempo normalmente é? O que você tem que atingir para chegar lá? Então, o conversado não sai caro, né? O combinado não sai caro. Então, o plano de carreira é muito importante aí. E eu vejo principalmente desenvolvedores que têm uma ânsia de repente, 1 ano já estar tomando conta de projetos inteiros. E às vezes não é isso. A gente sabe que a hora que vai ligar a mensagem 3 horas da manhã porque algum problema deu, não, de repente essa pessoa não tem, o desenvolvedor mais novo não tem o jogo de cintura e acalma e modula o discurso para acalmar os gestores também. Então tem um lance, tem que criar um pouquinho mais de casca, né? Acho que eu vejo a galera muito ansiosa, eu sou super ansioso também, sempre você quer, eu quero função nova, eu quero mudar de time, quero mudar de empresa, mas às vezes tem que ir um passo atrás do outro. Aí você já entregou aí a parte da ansiedade que é da geração, mas do lado de lá, você como líder, como é que media isso? Como é que media esse conflito? Olha, de novo, é um desafio alinhar essa expectativa das pessoas,
Mas você consegue ver pelos comportamentos normais, mesmo trabalhando remoto, são os sinais do dia a dia, que você vê o comportamento, quem está mais ansioso, quem está menos motivado. E por isso até normalmente a gente tem reuniões, né, uma reunião diária, uma daily de 15 minutos, e é um desafio, em 15 minutos a gente tem que falar tudo que está acontecendo desde ontem, o que aconteceu para hoje. E você sente, todo mundo tem que falar um pouquinho, a gente estimula as pessoas a falarem nessa daily. Empresas de tecnologia normalmente tem isso, né, que é, de novo, na metodologia ágil, então todo dia você força as pessoas que são mais tímidas a falarem um pouquinho ali, pode falar do seu jeito, não precisa ter pressão, tal, pode escrever antes, replicar o que vai falar, não precisa abrir a câmera, mas nessa fala é o que me dá insumo para falar se a pessoa está muito ansiosa, se ela está desmotivada, se ela não está querendo participar mais daquilo, ou se está procurando outro trabalho. Já teve N coisas que aconteceram naqueles 15 minutos, que normalmente demora um pouquinho mais. Mas enfim, esse é o momento de ponto de contato para você quebrar um pouco essa barreira com os liderados. Veja como o tom de voz faz diferença, né? O tom de voz está expressando... E tá vendo, gente? O líder perspicaz, ele vai perceber. Então... Você prefere que abra a câmera ou não? Eu não prefiro. Preferência. Assim, preferência, não é que eu prefiro que abra. Ah. Eu acho que nunca tive com câmera fechada. Reunião com 12, 13 pessoas, só a minha aberta, eu não ligo, eu vou embora. Porque de vez em quando alguém vai falar alguma coisa mais animado, vai falar depois no quebra-gelo, vai falar do jogo de ontem, abre a câmera, daí você vê que a pessoa ela tem dificuldade. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande com a câmera. Então, e também tem a técnica de olhar para a câmera, olhar para o lado, onde você posiciona a câmera. Sim. Então, assim, eu prefiro aberta, mas eu prefiro que a minha esteja aberta para as pessoas verem o que eu estou falando. E às vezes eu olho para a câmera, às vezes tem que ter um pouquinho de jogo de cintura para convencer, né? Para você estar ali técnica engajando. também. Que é uma postura comunicadora, é o mínimo, a gente pega muito no pé das lideranças. Então, você como um líder de tecnologia, por exemplo... É o mínimo. Então, se a gente está falando de comunicação, e você citou vários exemplos aqui, em que a comunicação é o elo ali, de alguma forma, da performance, é um índice de performance, não deixa de ser. Acaba sendo, a gente, quando vai medir performance do time e tudo mais, você tem índices ali. E aí, a forma como as pessoas estão se relacionando por meio da comunicação é um índice de performance, é um balizador para um líder. E aí, quando você está liderando e nem você se põe disposto, como é que você vai cobrar do teu time? E é aquilo que a gente fala sempre que a gente chega nas empresas. A empresa, às vezes, tem a cultura da câmera fechada, ou de permitir que tudo bem se você quer deixar a câmera fechada, mas sempre a boa impressão tá naquela câmera aberta, com aquela imagem que passa, né, o entusiasmo relativo ao contexto, a atenção relativa à situação, o tom de voz adequado. Então, veja que é uma impressão que se causa a mais. Para o líder, faz diferença. Você consegue captar, tem perspicácia para captar no tom de voz. E a gente sempre fala isso, a voz entrega. Então, é importante lembrar que o direito é seu de fazer sua reunião com a câmera fechada. A empresa não vai te obrigar a fazer isso. Mas que, quando você faz e sabe se portar de maneira adequada, isso é muito positivo. Aí, aproveitando também, você quer falar alguma coisa? Eu posso... Não, é isso. Eu concordo com número e grau com isso. Muito bom. E aí, a gente aproveitando que falamos um pouco do feedback, aproveitando em relação à tecnologia, você acha que a tecnologia ela pode melhorar a cultura dos feedbacks nas empresas? Porque ainda temos uma cultura muito pobre de feedback, que é aquele antigo que, na verdade, não constrói pontes, né? Ele acaba construindo muros, muitas vezes, um feedback mal dado. Você acha possível a tecnologia facilitar a implementação dessa cultura? Ela pode facilitar, mas, de novo, a tecnologia como ferramenta, ela só vai dar uma forma diferente, um pouco mais automatizada de você fazer isso. Eu já testei plataformas, tem plataforma específica de feedback, então, que é para ser um feedback assíncrono. Então, você põe suas impressões do gestor, ele põe as suas, daí depois de X dias vocês cruzam isso, daí você fala... Enfim, ele cria recursos para que esse feedback aconteça, mas, de novo, eu acho que nada substitui um feedback que é bem dado independente da plataforma, né? Construtivo, como você falou. Então,
plataforma de feedback pode ser legal? Pode, mas se você aprender a fazer o feedback nessa plataforma, você consegue fazer fora também. Então, eu acho que ficam um pouco os dois lados ali. Eu vou contar um babado. Contar uma fofoca. Uma vez eu mentorei uma gestora de projetos eu não vou falar o nome, uma startup grande aí de delivery, vou falar o nome, fica no ar. E aí, ela estava muito angustiada e me procurou para essa mentoria, porque ela recebeu um feedback negativo da comunicação dela e entrou no plano de desenvolvimento individual dela, no PDI dela, que ela precisava melhorar a comunicação. E aí eu fui tentar entender que feedback tinha sido esse e tal, porque ela estava muito ansiosa, muito agoniada, assim, se sentindo muito mal, porque ela era a que fazia os rituais dessas reuniões, né? Enfim, quem entende um pouco de metodologia ágil sabe que fazem reuniões, são rituais ali constantes, e ela era mediadora desses rituais. E ela recebeu feedback de 3 gestores de que a comunicação dela era ruim, não estava legal. Só que aí eu falei, bom, a gente precisa entender o que é sobre isso, porque eu fiz os testes iniciais, o diagnóstico inicial da mentoria, e eu vi, enfim, tentei entender tudo que ela faz, até analisei reunião que ela conduziu, que estava gravada, enfim, e eu não detectava coisas tão negativas. E eu falei, você consegue compartilhar comigo esse feedback? Porque era um feedback formal, era escrito, certo? E quando veio o feedback, então tinha lá vários gestores que deixaram suas colocações. Todas as colocações eram vagas. Era tipo assim, um exemplo. Suas apresentações são ótimas, mas acreditamos que a sua comunicação pode ser melhor. O que quer dizer isso? Sintoniza melhor aí, filha, essa rádio. Também, inclusive. O que é... Então, eu falei, olha, nós temos uma questão aqui. Já começou com o teu feedback, já veio com dificuldade. Então, a gente viu... ela recebeu um apontamento que ela necessitava melhorar a comunicação, mas ela não conseguiu entender o que ela precisava melhorar. E aí, eu me lembro, a gente, em mentoria, tem uma fase de diagnóstico que a gente faz. Nós demoramos mais para fazer o diagnóstico dela até entender que existia falha de comunicação entre hierarquia. Aí nós detectamos a dificuldade e aí, enfim, aí iniciamos um trabalho para ela pedir feedbacks como postura individual e aí ela ir lá e falar, tá, consegue ser mais específica comigo? O que eu preciso melhorar? E aí foi quando a gente pegou que era oratória. Então, precisamos... Olha, foi uma camada atrás da outra até conseguir chegar a entender que o que ela precisava era se expressar melhor, deixar a reunião mais atrativa, porque o povo estava dormindo. E aí, enfim, a gente conseguiu trabalhar isso depois. Mas até em quem tem cultura forte, e essa empresa tem, essa startup tem cultura forte, a galera falha no feedback. Porque existe um entendimento de feedback como sendo apenas ferramenta. E a gente bate na tecla que feedback é comunicação dentro de uma técnica de entrega de informação. Você precisa alimentar aquele processo. Essa alimentação é feita por uma boa comunicação. Então, às vezes eu recebo líderes que falam assim, mas a minha empresa já tem feedback. Sempre tem. De feedback, já legal. tem. Eu dou feedback. E aí, quando você... Mas ele veio fazer o treinamento, isso foi legal, né? Ele veio até aqui e mesmo que... tendo a sensação, num primeiro momento, que ele vai ver aquilo que ele já faz, quando ele se depara, ele fala, entendi. Então, quando eu falar para ela que precisa ser mais autoconfiante, eu preciso falar para ela o que ela tem que fazer. Você tem que explicar o que ela pode fazer para melhorar essa autoconfiança, porque você precisa ser mais autoconfiante. Cada um vai para onde quiser com essa informação, né? Então, assim, em que sentido você pode oferecer para ela um treinamento na hora quem fala? Você está entregando a solução para aquilo que você detectou. Isso é o papel de um bom líder dando um feedback. Então, é essa característica de comunicação que a gente tenta mostrar no nosso dia a dia, porque o feedback está aí. Agora, como você comunica essa entrega, é que vem essa habilidade de comunicar bem. Sim, com certeza. Só um exemplo, é difícil dar um feedback que alguém, né, de uma área de tecnologia, que teoricamente não tem que se relacionar com quase ninguém,
É basicamente sistema. Você dá um feedback que a pessoa precisa se expressar melhor, comunicar melhor, precisa ser mais aberto, ter uma linha de raciocínio um pouco mais linear na hora de apresentar as coisas. É muito difícil dar esse feedback, só um exemplo. Porque realmente a pessoa fala, olha, eu fui para uma área, eu não quero interagir com as pessoas, mas grandes profissionais de tecnologia acabam se aprofundando, né, em oratória, acabam se aprofundando em ter um bom storytelling para poder mostrar o que está sendo feito, que é o que a gente falou agora há pouco. Então, isso é necessário em qualquer função. Então, tecnologia, eu acho que mais ainda, porque são novidades. Você vai falar coisas novas, você vai falar uma coisa que a outra pessoa não entende nada e você tem que deixar essa informação consumível para essa outra pessoa. Então, é desafiador também. É mais desafiador porque você precisa explicar aquilo que o outro não sabe entender, porque é difícil acesso, né? Porque eu fico pensando assim, quando você vai, como um líder de tecnologia, falar sobre tecnologia para alguém da área, a forma com que você se expressa, se comunica, por linha, por número, enfim, o algoritmo que você usa está na facilidade do outro. Então, ele consegue compreender o que você está falando do sistema. Agora, quando você precisa fazer aquilo funcionar para a dona de casa, por exemplo, você vai ter que ter alguém que não é da tecnologia e possa dar essa informação para funcionar para o público normal como nós, ou você vai treinar essa pessoa para construir um storytelling com bons exemplos, com analogias, com metáforas, para que aquilo caia no gosto, para a pessoa entender que tudo aquilo que foi pensado por um gênio serve para você no seu dia a dia. Até porque o FAQ a dona de casa tem que entender, né? Tem que entender, exatamente. A gente falou de desafios, são inúmeros desafios, tá vendo? A gente tem esses desafios aqui. Eu até vou repercutir rapidamente, peguei aqui, ó, a gente jogou uma enquete na nossa comunidade no Telegram. A gente perguntou pro pessoal, comunicação interpessoal e tecnologia são amigas ou são inimigas? A gente tem 5 mil inscritos lá na nossa comunidade. E aí, 67% votaram que são amigas. Me surpreendeu esse índice aqui, 12% inimigas, é a minoria. Me surpreendeu o índice de 21% disseram que nunca pararam para analisar. Gente, que mundo vocês estão vivendo? Aí recebe aquela figurinha assim, ó, mandou um podcast. E não entendeu. Não, vocês estão vivendo, vocês não pararam para pensar. Bom, a gente sabe desses desafios todos, mas aqui, ó, a gente sabe que a tecnologia veio para ajudar. Então, eu sou uma otimista, eu vejo que uma entusiasta, acho que a tecnologia ela é bem-vinda de todas as formas. Então, a gente tem algumas soluções inovadoras e que inclusive, facilitam muito o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, o Google, uma mãe ali pra gente, um pai pra gente. Então, temos, sei lá, Google Workspace, tem várias ferramentas que a gente pode usar, ferramentas que são para dar feedback simultâneo, enfim, estruturar processo. Tem coisa aberta no mercado de trabalho aí. Você já até deu essa letra aqui para a gente, né? Que dentro de uma startup, e aí quem trabalha diretamente com a tecnologia não tem dessa. Você acabou de falar sobre isso. Não tem dessa de que, porque eu trabalho com tecnologia, eu não vou precisar da comunicação, né, Bruno? Porque, principalmente nos cargos de gestão, você entende que isso é de uma hierarquia para cima ou não? Ou que essa necessidade, ela parte desde ali das operações mesmo? Olha, pensando nesse perfil mais de empresas de startup, né, que são empresas em um momento que está testando uma proposta de valor ou já validou uma proposta de valor, já tem uma entrega e tudo mais, eu acredito que é muito uniforme. Todo mundo entende essa necessidade do uso da tecnologia, se joga nas tecnologias, às vezes erra, mas o importante nessas empresas é errar rápido, corrigir e ir para outros caminhos. Então, eu acredito que está mais uniforme essa necessidade da tecnologia. Empresas mais tradicionais, eu acho que ainda tem alguns gaps, né, das pessoas que estão entrando, daí volta aquele problema, eu acho que é da geração, é da gestão, né, da empresa. Então, eu acho que tem que dar uma chacoalhada um pouco mais nesses casos assim. Vamos compartilhar esse podcast para o povo. Porque a gente precisa trabalhar a comunicação
relacionamento e tecnologia. E já aproveitando esse alinhamento que a gente fez, eu quero até compartilhar algo que a gente fala muito nos nossos treinamentos, que é a escuta, né? O estado de escutar o outro, prestar atenção no que o outro está dizendo pelos sinais até não verbais, expressão facial. Então, essa escuta apurada é uma habilidade, é mais uma soft skill que apoia a comunicação. E hoje tem um fenômeno, eu descobri lendo o roteiro que a nossa maravilhosa Fabi produz pra gente, que tem um fenômeno estudado, inclusive, pela Harvard Business Review, e que publicou um estudo chamado de Fubbing, é isso, né, Fabi? Fubbing, que é essa diminuição do relacionamento interpessoal em função da tecnologia. Então, no seu mundo tecnológico, você sente que já está havendo, já existe esse prejuízo de relacionamentos serem realmente mais estragados, prejudicados pelo excesso de tecnologia? Eu acredito que sim, e todas as áreas, né, a relação interpessoal, o relacionamento com família, com parceiros, parceiras, pode ser comprometido porque a tecnologia vem para escalar essa comunicação. Quando você escala, você perde sinais, você perde aquele conteúdo, ele se transforma para ser mais rápido, mais consumível, para ser mais, superficial até em alguns momentos. Então isso acaba acostumando as pessoas a darem os microsinais de que aprovam ou desaprovam. Nada mais é do que você curtir uma foto, você está falando, olha, eu gostei do que você fez. Se você comentar com o coração, é porque é mais do que curtir o coração. Então, existem níveis. Então, a gente acostuma com isso, porque a gente é criado, né? A gente está acostumado com isso. Tá nessa geração, né? Exato. Então, isso acaba trazendo algumas perdas, né, da relação. E eu acredito muito nisso. Eu mesmo tenho manias de uso de rede social, que no dia a dia no WhatsApp eu não posso responder da mesma forma que eu respondi no LinkedIn, no Instagram e tudo mais. Então, eu vejo que a gente perde um pouquinho, sim. E essa geração mais nova, principalmente da minha área, acaba tendo sérias dificuldades de transpassar isso para outras plataformas. Se eu pedir para alguém, né, que eu sei que tem dificuldade de falar, que não abre a câmera, pedir para alguém me apresentar um caso de sucesso, essa pessoa vai ter uma dificuldade extrema, né? Então, por quê? Porque ela está acostumada a não relacionar com as pessoas, não abrir a câmera, a só dar um microsinal, programa 50 horas, mas não consegue fazer um texto de um parágrafo para resumir o que fez. Então, tem bastante dificuldade nisso. O Bruno, você é otimista, pessimista com essa situação? Como é que você projeta isso para o futuro próximo? Você acha que isso pode dar muito chabu ou pode dar muito certo? A gente vai se adaptar, enfim. O que você pensa? O que pode acontecer? Olha, eu sou pessimista para os próximos anos, porque eu acredito que a gente ainda vai estar num ciclo de desaprender algumas coisas para poder aprender outras. Mas eu acredito que também a relação com o trabalho, falando bem de mercado profissional, eu acho que vai ter um ponto que a gente esses microsinais vão ser suficientes até algum ponto. Então, quando o trabalho vira mais automatizado, autônomo, talvez você tenha que ter poucas intervenções sobre aquele trabalho. Só que as poucas intervenções vão exigir que você saiba se relacionar pessoalmente. Ter então, mais qualificação, né? Mais qualificação. Então, você vai pontualmente ser exigido o máximo que você precisa. Então, acho que na minha função, né, gestor de produto, tem muita coisa automatizada. Mas a hora que eu tenho que atuar, a hora que eu tenho que falar numa videoconferência, que eu tenho que fazer uma apresentação, isso exige muito de mim. Mas no dia a dia exige pouco. Então, acho que a gente vai estar numa camada muito cômoda, mas quando você for exigido, você vai ser muito exigido. Essa é a minha visão, assim. Você acredita que existem gênios? A gente tem visto, né? Uma geração que tem gênios, assim, que você fala, meu Deus, como é que pode um cara ter uma habilidade dessa? Enfim, gênios da tecnologia e que podem trazer muito para o mercado, que estão à beira da terra plana aí para pular, porque não entenderam ainda que vão precisar de relacionamento e de comunicação? Olha, é difícil falar, né? Porque tem cada figura hoje em dia que comanda o mundo, né? Nessas plataformas. Você vê Elon Musk, Zuckerberg, esses caras têm, não sei, até acredito que seja um personagem que eles expõem para falar que não é possível que eles sejam tão ruins de comunicação. Então, fica meio desesperador, assim, né? Você seguir isso. E as pessoas acabam usando eles como líderes.
Então, voltando só na pergunta anterior, daí agora eu fiquei preocupado. Agora eu acho que é meio catastrófico. Mas, e ao mesmo tempo, a gente, né, lembrando aqui do Steve Jobs, que era esse gênio dessa disruptura e que fez tanto esforço para conseguir ser o próprio vendedor do iPod, depois do iPhone. Então, veja que quando há esse esforço, que ele inclusive fala na biografia dele, é preciso mais de 10 mil horas para você conseguir desenvolver uma habilidade. E ele treinou muito para fazer a primeira apresentação dele. Então, quando você também tem esse lado, dá uma certa esperança, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí ele conseguiu ser um ótimo vendedor, mas daí teve problema com liderança e foi demitido da própria empresa. Tá vendo, gente? Não dá pra querer tudo, né? Tudo, entendeu? Mas a boa notícia é que estamos aqui, né, Daniele? Vamos fazer o nosso jabá, porque a gente tá aqui para isso. Ó, bom, nós temos uma vasta experiência na capacitação de pessoas e no uso e ajudá-las a usar essas ferramentas de comunicação de uma forma efetiva. Então, assim, a gente faz isso através dos nossos cursos na Universidade Joaquim Fala, dos treinamentos corporativos. E para você que não acompanha a gente também nas redes sociais, faz favor, porque também tem um monte de dica gratuita lá. No próprio canal, tem um monte. Você ficar maratonando o canal, tenho certeza que você, pelo menos, começa a pensar a sua comunicação de uma forma diferente, né, Dani? Começa a melhorar a consciência de como a comunicação pode mudar a chave, virar a chave aí da sua performance. Ô, Bruno, você entende que tem ferramentas que, se implementadas numa empresa, vamos usar o case da Joaquim Fala, é uma empresa de serviço, a gente, né, é uma equipe pequena e tudo mais, mas que tem um alcance que é nacional e até global, porque a gente tem alunos fora do Brasil. Você entende que implementação de ferramentas tecnológicas, vamos usar o nosso exemplo, por exemplo, e a gente tem muita falha de comunicação interna, tá? Por incrível que pareça, é um esforço diário, constante, um suador para todo mundo, isso aí. Torna a comunicação mais eficiente e isso extrapola para o crescimento da empresa, para a posição da empresa no mercado e para a forma como essa empresa é vista também pelos clientes? Ah, com certeza. Tem dois pontos aí, né? A parte efetiva, que é a melhora do processo interno, beleza. Isso com certeza as ferramentas vieram para facilitar. De novo, você tem que saber o conceito, onde você quer chegar e a ferramenta vem te ajudar, beleza. E também tem a parte de que você usar essas ferramentas muitas vezes para o mercado é um padrão, uma ferramenta que é para padrão de mercado. Isso torna vocês adaptados ao mercado. Vocês terem, de novo, qualquer inteligência artificial generativa que vocês usem no dia a dia pode ajudar e mostrar para vocês que isso está sendo utilizado, isso lhes dá valor. Como a última startup que eu estive também, a gente fez implementações com ChatGPT, com dicas e tudo mais. Isso não era nem para o usuário final, isso era para o mercado dar valor e falar, olha, eles já estão utilizando. Então tem esses dois lados. Mas eu sempre dou preferência para a parte prática, que é o dia a dia, que vai ajudar para vocês darem aquele próximo passo. Muito bem. Porque a nossa maior meta é nunca perder informação ou deixar a comunicação se perder e que a gente tenha novamente esse retrabalho, enfim, tudo isso acontecer. E aí tem uma pesquisa aqui muito interessante da Interact Solutions que apontou que 74% dos funcionários sentem que perdem informações importantes devido à falta de comunicação eficaz. Bruno, ferramentas de comunicação podem resolver isso ou o problema continua na cultura das equipes? Esses 26% acho que estão meio por fora, porque toda empresa pede um pouco na comunicação, é o nível que a gente tem que ver. Então, eu acredito que está alinhado, acho que todo mundo sabe que precisa melhorar nisso. Isso já é um grande passo, né? As pessoas sabem que precisam ir atrás disso. Pode complementar, vou puxar outra coisa. É que eu ia falar exatamente isso, porque a gente perde, às vezes, da comunicação, mas é importante que quem envia mensagem comece a filtrar mais o que envia também. Para não ficar perdendo coisa que dá graças a Deus que se perdeu no meio do ninho de mafagafo. Né? Então, a gente precisa ter esse filtro também, porque a gente está na velocidade da tecnologia, infoxicados,
que é muita informação para a gente absorver, e aí a gente começa a se sentir meio lento, não está acompanhando, não vou dar conta, aí gera ansiedade enlouquecedora. FOMO, né? Fear of missing out. Então, parece que eu estou perdendo alguma coisa mesmo, e aí eu não vou dar conta, enquanto eu durmo, o japonês trabalha, não fica uma coisa assim? Sim. Então, pelo amor de Deus. Então, a gente que está nesse processo de entregar informação, pensar se essa comunicação ela é relevante e, claro, acertar a tecnologia, a ferramenta adequada para ela. Com certeza, com certeza. Eu vou voltar nesse assunto. A gente já tinha fechado ele porque ele é polêmico, mas vou voltar. Vai lá. Bruno, vai lá. Vou jogar aqui. O que você acha de rede social corporativa? Qual que é a sua opinião sobre aquela coisa, assim, a gente... Os melhores amigos no Instagram? Melhores amigos no Instagram, ali para o corporativo. Qual que é a sua opinião? Queremos saber. Olha, eu tenho uma opinião muito formatada, já tive experiências com diversas redes sociais corporativas e eu não fui ativo em nenhuma, porque eu acredito que ela pode virar, né, todo mundo, rede social, conceito, todo mundo tem voz, todo mundo fala, mas, de novo, tem muitas hierarquias, muitos setores, não dá para saber, você querer saber o que todo mundo está fazendo. Por isso entra o papel do líder para poder filtrar o que cada equipe faz, cada coisa faz. Eu acho que isso é muito mais eficaz do que todo mundo ter espaço para falar. Então, já tive só experiência ruim, né, nessas redes sociais e hoje eu não utilizaria, não cobraria que meus times utilizassem, então eu acho que é um pouquinho contraproducente aí. Eu concordo com o Bruno. Teve uma startup que a gente atendeu, que a gente deu um treinamento muito grande para 500 colaboradores e era um treinamento de comunicação assertiva. Uhum. E aí começou o ruído já com o RH, porque era uma transmissão, o treinamento era uma transmissão ao vivo e precisava compartilhar o link com todo mundo. E aí a gente começou a receber reclamações de alguns. O pessoal começou a entrar na live e tal. Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link? E esse link já estava na mão do RH. E aí o RH falou pra gente, a gente colocou no Close Friends do Instagram o link, tá? Então, já começou uma falha. Não era a ferramenta. Falei, como assim? No Close Friends do Instagram tava o link do treinamento. Então, a gente vê que existe essa distorção também de uso de ferramentas. E aí, vamos usar rede social, que legal, rede social moderna, tudo isso. Mas tem coisa que não é para rede social. Exato. E tem que fazer uma pesquisa também com o próprio público, né, da ferramenta, da rede social que eles mais utilizam. Eu já vi empresas que vão para o Instagram, para um Close Friends, e funcionou muito bem, porque, de repente, é uma empresa de logística em que um e-mail não seria o melhor canal de comunicação. Mas a rede social ou até o próprio WhatsApp é mais eficiente porque consegue rapidamente ter essa comunicação. Então, a empresa, mais uma vez a gente bate nessa tecla, tem que entender o público, o perfil, o estilo, aquilo que está na mão dele que é de fácil conexão, em que ponto do mundo ele está. Uma empresa de logística, se a pessoa está dentro de um transporte, você tem que descobrir qual é a ferramenta que funciona bem em toda a localização que ele está. Então, exige muita cautela, realmente. Sim, eu acredito também que é tentar separar, quando possível, o espaço profissional do pessoal. Às vezes eu já nem segui empresas que eu trabalhava porque eu não queria estar ali, né? Eu seguia algumas vezes para ver o que eles estavam comunicando para as pessoas, mas às vezes é bom também separar, porque quando você dá importância num canal oficial é diferente de você dar num Instagram. Então, vamos aproveitar que estamos falando de rede social e a gente já citou aí os líderes da tecnologia que são excêntricos. A Tami de Andrade, que é treinadora aqui na Quem Fala também, tem uma história super curiosa que ela contou pra gente, quando a gente foi falar, compartilhou com ela o tema, que a gente ia falar sobre tecnologia. Ela me contou essa história, é uma história é uma curiosidade, e que a Tami vai contar pra gente. Vamos ver. Para quem não se lembra, o Facebook foi lançado há quase 20 anos e era voltado para universitários. O site The Facebook, como era conhecido inicialmente, foi idealizado por Mark Zuckerberg, de apenas 20 anos na época, e seus colegas de quarto em Harvard. E foi um sucesso. Pouco mais de um ano após o lançamento, a rede social alcançou mais de 5 milhões de membros. Mas foi em 2008 que o Facebook se tornou a rede social com maior quantidade de usuários de todo o planeta, 100 milhões de pessoas. E aí, somente no ano seguinte, que
que o Facebook teve lucro pela primeira vez desde o seu lançamento. E nessa época, ele criou o botão curtir, o famoso ícone do polegar para cima, utilizado até hoje e popularizado no nosso cotidiano e até mesmo em outros aplicativos que também utilizam esse recurso. Nesse período, o site também teve seu primeiro game. Vocês lembram do sucesso que foi o Farmville? O Farmville ganhou muita popularidade ao permitir usuários do Facebook de gerenciarem fazendas em parceria com seus contatos na rede social e também poderiam postar sobre o game na timeline. Só para vocês terem uma ideia, em 2010 o game chegou à marca de 63 milhões de jogadores ativos em um único mês. E foi justamente nesse período que o Facebook passou a incentivar desenvolvedores a criar recursos de interação e nessa época eu tive a oportunidade de conhecer de perto algumas estratégias de comunicação do Facebook e também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente um tímido garoto de 25 anos chamado Mark Zuckerberg. No Brasil, pouquíssimos jornalistas sabiam quem era ele naquela época e eu era uma das poucas pessoas que já tinha Facebook. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente precisava ser convidado a fazer parte da rede. E eu me lembro que a diretora global de comunicação do Facebook, no nosso primeiro contato, ela já tinha pesquisado o meu nome, já tinha se conectado comigo e ainda comentou nessa reunião para todo o time de atendimento que eu tinha já 300 pessoas na minha rede. Foi tipo um recado assim para a equipe, se mexam aí porque muita gente na agência ainda não tinha o Facebook. E adivinhem por quê? Porque o Orkut dominava no Brasil. A maior parte dos usuários de Orkut no mundo todo era de brasileiros, cerca de 50%. E em segundo lugar, a Índia, com 20%. O Facebook viu que o Brasil era uma oportunidade a ser explorada. E o Facebook era um job de apenas 3 meses, porque eles não tinham presença no Brasil, muito menos escritório físico. Foi a primeira visita do Mark Zuckerberg ao Brasil. E qual era a estratégia de comunicação do Facebook nessa primeira visita do Mark ao Brasil? Olha só que curioso, falar com jornalistas de negócios não era prioridade para eles. Ele queria conversar diretamente com desenvolvedores de software que seriam aliados ali do Facebook na criação de aplicativos para ter mais interatividade na rede e atrair os usuários jovens. Então, consequentemente, falar com jornalistas especializados em tecnologia e também do segmento Teen era foco para ele. E uma curiosidade que eu lembrei, já que nós falamos recentemente sobre linguagem não verbal, durante os 3 dias que ele teve agenda de entrevistas no Brasil, ele usou o mesmo look, uma camiseta cinza, calça jeans e tênis. Claro que nada disso foi em vão, ele queria criar ali uma consistência na forma como ele ia transmitir a sua imagem para esse público. E apesar de ser um jovem extremamente tímido e introspectivo, ao dar entrevistas, ele se saía muito bem. Ele era muito bem brifado por uma experiente diretora de comunicação que não largava dele em nenhum momento. E quando ele não tinha certeza do que responder, olhava para ela e ela assumia o protagonismo com a resposta oficial estrategicamente colocada. O resultado final foi tão positivo que eles renovaram o contrato com a agência onde eu trabalhava por mais 1 ano e decidiram, a partir desse job, abrir um escritório oficial no país, o Facebook Brasil. E o cenário mudou. 1 ano e meio depois, o Facebook assumiu a posição de rede social mais popular do Brasil, segundo dados da Comscore, que é uma empresa americana de análise de internet. E esse bom desempenho o colocou à frente do Orkut, que era líder no segmento até então. Pouco tempo depois, ninguém mais falava do Orkut, até que em 2014, oficialmente, a rede saiu do ar após anos no limbo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade sobre as estratégias de comunicação do Facebook que acabaram com a vida do seu rival Orkut no Brasil. É com vocês, meninas! Saindo aí dos primórdios do Facebook, super interessante a história da Tami. Ai, um dia ele foi alguém, ninguém. Um dia ele foi ninguém. Ele foi ninguém, você vê como é. Agora, então, que nós saímos desses primórdios, eu quero perguntar pro Bruno
sobre algo que, inclusive, eu não tenho muito conhecimento, que é gamificação. Eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu essa fórmula aí de estimular, né, os colaboradores, as equipes. Fala pra gente um pouquinho. Opa, claro. Gamificação foi uma palavra muito falada aí nos últimos anos. Muitas empresas implementaram gamificação, que nada mais é de você dar recompensas, pequenas recompensas, não só, né, não prêmios, né, mas pequenas recompensas visuais, citar seu nome no mural da empresa, dentro das redes sociais. Você dá recompensas para as pessoas que atingiram alguns objetivos que você define que fazem parte do escopo da empresa. Não é novidade para ninguém, porque os departamentos comerciais fazem isso desde sempre, né? A venda por exemplo, uma empresa que o vendedor atingiu uma meta, você põe o nome dele, o melhor vendedor do mês. O McDonald's tem a plaquinha funcionário do mês. Isso é uma forma de gamificação muito simples, mas existe. Tornou-se a estrutura, né? A gente chama de gamificação porque começou a ficar mais ousado, mais digitalizado, você tem outras formas de fazer isso. Porque a plaquinha a gente conhecia, eu pelo menos, né, isso do dia a dia, do reconhecimento, era esse nome. Agora, de repente, virou um padrão. Gamificação. Do game, né? Justamente do videogame. Vem do game. Você faz uma coisa que o videogame quer que você faça, você ganha uma recompensa. No videogame você pode ganhar uma arminha diferente, você ganha uma estrelinha, você ganha uma moedinha. Mas na vida profissional você acaba tendo alguns incentivos, que pode ser não só sinais, mas você pode ganhar um prêmio também. Vou ganhar uma viagem se eu vender tanto. Ou eu vou tirar sexta-feira, no trabalho na sexta-feira, se eu conseguir entregar esse projeto. Então são coisas no dia a dia que as plataformas, né, outras plataformas permitem que você faça de uma forma sistêmica dentro da empresa. Então tem plataformas de gamificação, tem redes sociais corporativas que permitem que você faça algumas gamificações com os colaboradores, mas aquela coisa, tem muita gente que a tecnologia nova é um recurso novo, que nem é tão novo, mas eu vou acabar utilizando. Então, tudo que você faz é gamificado. Esquece que o dia a dia a pessoa tem que executar aquela função já para a descrição do trabalho dela. Então, tem até uma controvérsia da super gamificação de tudo. Então, tudo que você faz, você tem que ter um retorno imediato do que você faz. Mas não é bem por aí, né? Tem que ser bem planejado também. É muito pautado totalmente na psicologia cognitiva, porque o nosso cérebro, ele é feito para ser recompensado. A gente quer, o cérebro adora recompensa, tanto que a gente adestra baleia com recompensa, né? Adestra qualquer bicho, adestra cão com esse sistema de recompensa. E nós entendemos até nessa questão da gamificação, por exemplo, num processo de aprendizado, e eu vou puxar para o nosso lado aqui, o processo de aprendizado. Não sei, não quero opinar, não tenho opinião para isso, prefiro não opinar, vou fazer a Glória Pires aqui, em relação à educação infantil. Mas a educação de adultos, a gente entende que esse processo de recompensação, esse estímulo saudável da competição, ele pode ajudar no desenvolvimento de uma habilidade. Então, nós tomamos a decisão, por exemplo, de migrar, estamos passando por um processo de migrar a plataforma dos nossos cursos online para uma plataforma que contenha gamificação, porque a gente entende que isso pode ser um incentivo para o engajamento do aluno online, porque o engajamento do aluno online é um desafio para quem trabalha com o estudo EAD. O que você pensa sobre isso, Bruno? Olha, eu realmente imagino que no EAD é um desafio muito grande. Eu até fazer os cursos que eu faço, né, a maioria EAD, é muito difícil você manter o engajamento, você ter regras. Por isso que os marcos são tão importantes, né? Não imagino num plano de aula que vocês fazem. Então, eu acho super pertinente e super necessário. Então, eu acho que vale a pena olhar com atenção. Muito bem, então estamos aqui, já estamos no caminho certo. Daqui a pouco esse povo começa a ganhar moedinha, daí vamos ver que eles têm que... Eu vou botar lá no moral o melhor orador do negócio ali, quero só ver. Ótimo. Eles adoram. Quando a gente, nos presenciais, a gente faz, né, Dani? Faz competição até de dicção com eles. Aí tem competição de dicção, tem bônus, né? Eles ganham bônus, ganham curso, melhor apresentação. É isso aí. Para poder estimular o pessoal. A gente, lógico, sabe que a evolução tecnológica não vai parar, não tem jeito, é novidade atrás de novidade. Aliás, é um negócio que me dá um pouco de angústia, porque eu falo, meu Deus do céu, outra rede social, meu Deus do céu, outra plataforma, meu Deus do céu, não sei usar isso, meu Deus, vai dando um desespero na gente. Mas veja, nós estamos vendo essas empresas, você já falou mesmo que a empresa que você trabalhava já tinha implementado esses chatbots, né, inteligentes para responder perguntas, essas coisas, enfim.
De acordo com uma empresa de consultoria e pesquisa, que é a Gartner, a gente usa muito os dados da Gartner, que é uma empresa de consultoria muito grande de negócios. Atualmente, nós temos perto de 40% das interações diárias de trabalho sendo gerenciadas por assistentes virtuais. Então, nós vamos lá. Nós estamos trocando gente por robô. E isso já é uma realidade, não é coisa do futuro, é do presente. E aí, Bruno, isso também está sendo aplicado no suporte interno de colaboradores. Eu queria saber de vocês dois, assim... E aí, o assistente virtual, vamos pensar em empresas maiores que tem, para lidar com o colaborador interno, vocês acham eficiente? O que você acha, Bruno? Eu acho eficiente, né? Até pensando no que... O que é o assistente virtual? Tem um nível primário, que nada mais é do que respostas para determinadas perguntas, que você faz uma hierarquia de pergunta. Isso pode suprir grande parte das dúvidas. E as empresas já usam isso há muitos anos, né, para contenção de contatos, tickets de atendimento. Então, todas as empresas que eu passei tinham essa primeira camada de um assistente virtual. Então, você consegue realmente otimizar o tempo e já trazer a resposta em tempo real. Legal. O que eu não consigo responder com isso? Pode entrar numa camada de uma inteligência artificial generativa que está com o contexto daquela resolução do problema da empresa. Tanto para o público final como para interno. Beleza, eu já consigo responder um pouco mais. Mas eu acredito, minha opinião é que é sempre importante você ter um caminho para que, caso nada disso resolva, eu já filtrei as pessoas, a grande massa eu filtrei, e eu tenho alguma coisa única que eu preciso resolver. Então você faz esse funil, você consegue sim trazer alguma coisa personalizada. A inteligência artificial quase chega nisso, mas realmente tem a forma de perguntar, tem um outro contexto que às vezes ela não tem ainda. Mas o importante é que elas estejam aptas a aprender isso para a próxima vez responder. Como usuária, eu detesto. Eu sempre estou no grupo que não tenha alternativa. Não tem o número para o que eu quero. Não é o 8, não é o 9, é falar com o atendente. Eu quero o telefone. Porque não tá ali. E eu já fiz o caminho de vou tentar aqui. Aí não vai. Vou tentar aqui. Então, é como você disse, né? Por isso eu até deixei você dar a primeira resposta para eu me colocar nesse lugar à vontade de falar, eu tenho muito problema com esse tipo de automação. Em algumas situações funciona sim, para marcar um exame médico, para fazer determinadas situações, funciona sim. Mas para outras, realmente, eu chego a jogar assim, rogar uma praga. É difícil. É difícil. Eu tenho dias e dias também. Às vezes tem situação que eu prefiro a agilidade do assistente virtual, por exemplo, para lidar com plataformas, tirar dúvidas, essas coisas relacionada, por exemplo, à ajuda de suporte e tal. Mas outras coisas eu tenho um ranço imenso também. Eu acho que eu fico nessa de tipo, tudo bem, eu até topo falar com você, assistente virtual, mas desde que tenha o digite 9 para falar com o atendente. Sim. Eu imagino que no ambiente interno de uma empresa, né, no RH interno, você ter um assistente virtual, tem que ter mais cuidado ainda, porque são questões muito pessoais. Também tem que se preocupar com a segurança da informação. Você está falando com alguém que é seu colaborador. Então, também é um desafio maior ainda, eu acho. Imagina, tá lá assim, como denunciar o meu chefe? Aí vem assistente virtual responder. Digite 1 para você denunciar. Assédio moral. Assédio. Digite 2 para assédio sexual. Esta ligação está sendo gravada para nossa segurança. Nossa, beleza. Não, maravilhoso. Gente, o Paçoca está aqui na porta e... Eu já expliquei, é isso. Temos um gato aqui, ele visita a gente e aí o podcast está sendo gravado, ele está miando aqui enlouquecido, ele quer entrar no estúdio. A gente tá aqui, ó, faz parte, tá? O próximo convidado provavelmente será o Paçoca, porque ele sempre participa. Bem comunicativo. Ele é. Ô, Bruno, a gente falou então, né, de tecnologia da automação, a gente conversou sobre feedback, a gente está trazendo elementos importantes para levar a comunicação da melhor maneira possível. Só que chega uma hora que o líder tem que lidar realmente com essa multigeração, né? A intergeração. Dicas para aliviar o coração da liderança que está lidando com todos esses grupos? É difícil. Eu acho que, condensando o que a gente falou, a gente ter sempre em mente que a ferramenta, né, é uma ferramenta, ela vai depender muito mais do uso que você faz do que propriamente essa ferramenta. Então, volta a você investir na sua soft skill, você saber se comportar.
é uma palavra polêmica, mas o bom senso, né, de como utilizar aquilo. Não é porque alguma coisa é nova que eu vou ficar o dia inteiro mandando para os meus colaboradores. Então, você ter um uso saudável disso. E aos poucos também, não precisa se jogar, não precisa, vou usar o Threads agora, vou fazer um Threads. Não, dá um tempinho, deixa maturar, porque muita coisa também a gente sabe que vem e vai. Às vezes, se você não é entusiasta, você não precisa estar sempre à frente. Então, acho que é esse bom senso, né, do uso da ferramenta. E uma coisa que eu acho que cabe bem aqui é falar um pouco de se colocar no lugar desse colaborador. Normalmente a gente usa a palavra empatia, que é buzzword, mas tem outra até melhor que eu descobri, que empatia é quando você sabe se colocar no lugar da pessoa. Alteridade é quando você não sabe. Eu não sou o chão de fábrica, eu não sou aquele colaborador. Então, eu tenho que transpassar o que ele está sentindo, como vai ser melhor ao abordar aquela pessoa, como ela pode estar se sentindo. Então, isso ajuda para você saber como falar com ela, como você trazer ela para perto de você engajar ela, porque quer ou não, você como líder, você quer que as pessoas atinjam melhores resultados, você quer que a empresa vá para frente. Então, nada melhor do que você ir aos poucos, né, e construindo confiança através disso. Eu acho que é isso. Maravilhoso, Nossa! gente, para! Não, Arrasou. sério, porque Tudo assim, mentira. é o beabá do que a gente fala aqui pros nossos líderes. Então, assim, estamos muito alinhados em relação a isso. O que a gente trabalha, não quem fala, como a gente trabalha, né? As ferramentas que a gente traz para o pessoal. Então, estamos muito nessa linha também, né? Bom senso é difícil. Mas tem ali uma linha interpretativa que acho que todo mundo parte do mesmo princípio. E vale muito a gente reforçar o quanto a gente está falando de uma soft skill aqui, que é a comunicação, que ela é treinável. Porque você tem que aprender a lidar com tecnologia, tem que treinar. Você tem que aprender a lidar com novos sistemas, tem que ser uma pessoa criativa, tem até treinamento para ser criativo. Você consegue fazer isso. É uma habilidade. É uma habilidade. Toda habilidade você consegue desenvolver. Então, mais uma vez, a gente reforça. Comunicação, liderança, a gente treina. A gente treina isso para caber naquilo que você faz. Sem transformar uma pessoa reservada num humorista. Não é essa a questão. Não é mudar a personalidade. Jamais. Mas trabalhar esse bom senso e essa assertividade da comunicação respeitosa, objetiva, direta, né, afirmativa, então elegante. E aí, quando você tem conhecimento de tudo isso, os outros aprendizados, eles vão só trazendo mais benefícios para você. Sim, se me permite falar, isso é a única coisa que um robô não vai te substituir, porque a ferramenta, uma hora ele vai fazer o que você faz. O resto, ainda não, nos próximos 50 anos, eu acho. Boa você ter Bem colocado lembrado. isso. O Bruno deu vários exemplos práticos, apesar da gente ter colocado dificuldades que essa relação entre tecnologia e comunicação a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Nós também vimos que existem várias alternativas, caminhos, portas e janelas que a gente pode entender, entrar, se capacitar e trabalhar para que a gente potencialize a nossa forma de trabalhar junto da tecnologia. Nós perguntamos para o pessoal também lá na nossa comunidade, aqui na comunidade do YouTube. Nós fizemos uma enquete na nossa comunidade do Telegram. Na comunidade do YouTube, nós tivemos alguns comentários aqui que nós perguntamos. E aí, gente, o que vocês acham? Tecnologia versus comunicação, são amigas ou inimigas? Temos aqui um comentário, ó. A tecnologia pode sim ser aliada da comunicação, desde que tenham suas finalidades bem elaboradas. Bom senso, né? Bateu com tudo que a gente comentou Seguidor aqui. do canal, né? Lógico. Acho que depende da personalidade da pessoa. Essa eu achei interessante. Uma pessoa retraída pode ter mais dificuldade com as redes. E, por consequência, essa aqui abordou diretamente e entendeu tecnologia, rede social, especificamente. Por consequência, não conseguir se comunicar bem. Já alguém mais extrovertido pode ter mais facilidade com a tecnologia e, portanto, conseguir se comunicar melhor nas redes. Talvez. Vamos ver. Ela está falando que depende, que ela está falando que, assim, ela entendeu tecnologia como rede social, igual a rede social, e que o extrovertido se dá bem com a tecnologia, o introvertido não. Eu discordo.
A tecnologia, ela independe do, né, extrovertido, introvertido. Lidar com a tecnologia em si é um conhecimento de hard skill mesmo, né? Lidar com aquilo. Agora, usar da rede social é um outro caminho. Que o introvertido treinado vai muito bem. Eu discordo com esse argumento. Então, primeiro, a gente está falando só de uma ferramenta tecnológica, que é a rede social. E aí, necessariamente, você pode usar a rede social de N formas. Aí vai depender de se você quer se expor na rede social. Aí estamos em outra caixa. E isso é treinável. Então, nós temos vários cases de pessoas tímidas e até glossofóbicas, que têm fobia de falar em público e que a gente preparou e que hoje se expõem tranquilamente, certo? A sua opinião sobre isso? Eu acredito que o introvertido e o extrovertido podem nadar da mesma maré, porque também existe o personagem da rede social, né? Muitas vezes você consegue passar aquilo que você quer passar, se você conseguir comunicar de uma maneira legal. Mesmo introvertido, eu sou super introvertido, né? Você já me conhece, eu sou uma pessoa tímida, mas na rede social ninguém diz que eu sou introvertido. Então, ela Nessa ajuda, entrevista não dá para saber que você é. Então, o Bruno é um tímido que já treinou muito a comunicação dele e olha a qualidade dessa comunicação, minha gente, tá vendo? Aliás, a gente tem predileção pelos tímidos. Ah, entendi. Um prato cheio. Porque os tímidos, eles reconhecem a dificuldade e eles se dedicam. E eles, geralmente, eles ficam melhores do que os faladores, que é aqueles que, tipo, eu vou no improviso aqui. Então, os tímidos, eles costumam ficar muito bons oradores, né, Dani? Bruno, o papo tá maravilhoso. Lógico, tem mais um monte de coisa aqui para perguntar, enfim. A gente ficaria aqui o resto do dia perguntando coisa. Eu acho que a gente já pode marcar um episódio 2 com o Bruno. Certamente. Já deixar engatilhado esse episódio 2, então você está super convidado a voltar. Mas, pra gente finalizar, eu vou fazer a pergunta polêmica, aquela que a gente começou, a gente finaliza. Afinal de contas, tecnologia e comunicação são amigas ou inimigas, Bruno? Super amigas. Você tem que saber transitar entre as duas. Elas estão intimamente ligadas. Não tem tecnologia sem comunicação, sem comunicação sem tecnologia. E, de novo, todo o salto que a sociedade deu, né? A tecnologia muda, mas a comunicação que é a primeira que muda. Então, ela está muito ligada com a forma, né? Que a tecnologia é a forma que a gente se comunica. Tem que saber usar as duas se ajudando. Sem tecnologia, se a gente não parar e não colocar isso no nosso repertório, muito provavelmente a gente não vai ter função para o mercado mais. Exatamente. Afinal, a tecnologia nos aproximou, né? É verdade, com certeza. Então, gente, a gente tem recursos, a gente pode usar e a gente tem como juntar as coisas de uma forma muito saudável, muito proveitosa e muito produtiva. Bruno, muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Gostaria muito que você compartilhasse aí, se você quiser, sentir à vontade, as suas redes sociais para o pessoal te achar, enfim. Quem quiser trocar ideia, conta um pouquinho também dos seus projetos, o que você tem aí no radar, para o pessoal te conhecer também. E a casa está sempre aberta para você. Oh, que legal. Fico muito contente com o convite. Vocês podem me encontrar nas redes sociais. É Bruno e Alves em todas elas. LinkedIn também, eu tenho algumas postagens, a gente troca uma ideia, pode adicionar. E também tem um projeto bacana de Sorocaba e região que chama Teia Sorocaba, que é uma comunidade de tecnologia. Inclusive, vocês já foram. Sim. Foi muito legal vocês terem ido. E tem que levar alguma palestra, algum talk para lá. Vamos aí, vamos embora. Vamos lá. E é uma comunidade que a gente traz pessoas de tecnologia de todas as áreas. Não precisa só ser de tecnologia, mas tem desenvolvedores, diretores de produto, tem designers, enfim, é um mix muito legal. Publicitários também, muita gente de publicidade que acaba indo, para discutir sobre os temas polêmicos de tecnologia. Os últimos, a gente falou de ChatGPT, né, o uso benéfico no trabalho. A gente vai falar sobre outros tipos de assunto assim do dia a dia, e é sempre uma roda de bate-papo. A gente traz uma palestra e depois a gente abre para todo mundo colaborar com as suas experiências. Então, o Teia é bem bacana, tem as próximas edições no canal, que é teia.sorocaba, no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. Muito bem. Aliás, e além disso, gente, o Bruno é um baterista absurdo, tem banda, enfim, tem projetos. Eu vi que vocês estão com projetos aí, tua banda também, né, Bruno? A bateria veio porque eu era tão tímido
tímido que eu queria tocar música, só que eu tinha vergonha de ficar na frente do palco. Então eu ficava na bateria escondido, né? Porque eu sou baixinho também. Então eu ficava ali. Então eu era tão tímido que chegou nesse ponto, pra você ter ideia. Mentira, você já foi celebridade da MTV. Para com isso. Bons tempos. Muito bem, Dani Amorim, muito obrigada de novo pela Eu que sua agradeço. colaboração aqui com a gente. Bruno, nossa, hoje eu sentei para ouvir. Eu estava perguntando mesmo só para participar, mas eu ficaria aqui, ó. Porque realmente foi um prazer aprender com você dentro do seu mercado. Você que é tão jovem, tem uma linguagem tão bacana, uma comunicação excelente. Então foi um prazer conhecer você aqui profissionalmente. Obrigada, Bianca. E muito obrigada para você que nos acompanha. Não se esqueça de seguir os nossos canais, aí as redes sociais, se inscrever aqui no YouTube e lembrar de compartilhar com os amigos, com os colegas de trabalho e também que nós estamos nas plataformas de streaming. Então, quando você estiver ali na sua academia, fazendo um trabalho em que você não possa nos ver, o que é uma pena. Pois é, porque a gente tá belíssima. Mas você pode nos ouvir e aí adquirir esse conhecimento que os nossos convidados têm trazido para nós. Exatamente. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Walking Talk. Tchau!